Fala galera, bem-vindos a mais um PodDev, um podcast onde você aprende sobre cristianismo, empreendedorismo e marketing digital. 3 coisas num só lugar. Então você não pode ficar de fora desse podcast que está incrível, trazendo a mensagem do Senhor e alcançando mais vidas a cada dia. Mari, por que esses 3 assuntos no podcast? Olha só, cristianismo porque é a nossa vida, é a nossa raiz, é a nossa origem, é para onde a gente vai voltar. E nós acreditamos que Jesus veio para salvar todo e qualquer pecador. Empreendedorismo, porque eu acredito que de fato você pode ter o seu próprio negócio, você pode empreender, né, e melhorar de vida. E marketing digital, através do marketing digital você consegue ter uns ganhos, resultados de forma mais simples, né? Não fácil, mas de forma mais simples. E nesse podcast eu vou te ensinar tudo sobre isso. E no podcast de hoje, eu tô com uma convidada mais do que especial, Nicole Pires, uma bênção do Senhor, uma jovem do Senhor. E a gente vai bater um papo muito legal. Então, se você é algum jovem da igreja, assista esse podcast até o final. Assiste aí, porque a gente vai falar sobre namoro, vamos falar sobre santidade, sobre vida com Deus, relacionamento e uma série de outras coisas que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Para você ajudar esse projeto de forma simples, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Porque se você ativa o sininho, o YouTube entende que o vídeo é relevante para você e te manda os próximos conteúdos. Se você dá like, ele divulga para outras pessoas. E você pode fazer 2 coisas agora também, além disso. Colocar no comentário qual o tipo de assunto que você quer ver aqui no nosso PodDev, né, no nosso podcast, que no próximo podcast a gente traz esse assunto para você. E é claro, transborde na vida de alguém. Como, Mário? Compartilhando esse vídeo com apenas uma pessoa. Então, Deus te abençoe. Bora pro nosso podcast, chega de enrolação, que eu tenho certeza que o papo hoje vai estar incrível. Nicole, muito obrigado pela sua presença. Obrigado eu que agradeço. Por passar esse tempinho com a gente aqui para poder bater um papo. Eu tenho certeza que vai ser algo muito gratificante no Senhor. Amém. Né? Então, nesse momento, você pode falar de você um pouquinho, fica bem à vontade. Então, galera, meu nome é Nicole, como pastor Mário, eu já disse. Pastor Mário para os íntimos, entendeu? Os mais próximos, mais chegados. Pastor Mário, eu me sinto muito honrada com esse convite. A gente já tem planejado há muito tempo, né? Conversar, bater um papo, mas enfim, veio aí. Não gosto de café, gente. Pronto. Não me julguem. Hoje não me cancelem. Não me cancelem. Uma pessoa que não bebe café não tá viva. Olha, eu fiz um petisco pra ela aqui de coração. Ó, eu piquei maçã. Tá aqui, ó. Abacate, vamos tá provar? Aqui, aqui é só na prova, vamos provar. Aí ela não gosta eu de não abacate. Eu não gosto de abacate. E eu acabei fazendo. Não gosto de café também, então e não é gosto difícil. de café, só me lasquei. Mas vai lá, Nicole, pode ir. Então, continuar. Tenho 15 anos, pra quem não sabe. Mentira, não tenho 15. Ó, tem cara de 15. Tem cara de 15, entendeu? Tô com cara de 15. Mas é uma honra pra mim estar aqui, estar participando desse momento que eu acredito que seja muito importante, não Sim. só pra juventude, Sim. mas vamos colocar assim, frisar a juventude nesse bate-papo, mas como para todas as pessoas que estejam nos ouvindo e nos assistindo, eu acredito que vai ser um momento assim muito de Deus e é que realmente nós precisamos ter esse tempo de qualidade, de intimidade, de falar de Deus, de buscar entender e conhecer mais a palavra de Deus. Eu acredito que seja muito importante e muito válido para nossa geração, como juventude. Eu vou trocar de copo aqui, gente. Esse copo aqui, vou fazer uma publicidade aqui. Esse copo aqui, Nicole, Deus me mandou comprar esse copo, você acredita? Já me contou essa história que eu lembro. Eu tava no Cristiano Varela, Hospital do Câncer. Muita gente conhece. Hospital que abençoa vidas. Aí eu tava lá. E depois que eu soube a história do hospital, como é que foi a história do filho que tinha morrido num acidente de carro, o pai que tinha ganhado para deputado, se eu não me engano, e o filho não conseguiu ver a vitória. Quando eu peguei, eu falei, cara, uau. Aí quando eu cheguei lá no túmulo, eles estão enterrados no hospital lá, numa outra parte, embaixo, subterrâneo. Quando eu cheguei lá, cara, eu achei algo fantástico, mano. Tem a história desde o Éden, desde o Jardim do Éden, de um lado, o túmulo no meio. E aí você vai dando a volta, tem história bíblica até o arrebatamento da igreja no final do século. Nossa, isso é muito top. Eles eram cristãos? Então, aí eu não sei, mas eu só sei que aquilo foi uma mensagem que pra mim eles eram... Não é possível, cara. Porque é alguém que retratou toda a Bíblia em figura, sabe? Em imagem, desenho. Muito top. E aí, cara, na hora de comprar o copo, cara, uma instituição que é rica e tal. Não, cara, eles são uma instituição que precisa de doação, que vive de doação. Realmente ajuda muitas pessoas a vencer o câncer. E aí eu cheguei, eu vi esse copo, eu sou apaixonado por café. Eu já pensei logo pras lives, né? Lá no Instagram, da NX Digital, essas coisas, o pastor Mário Filho. E aí eu peguei, Deus falou assim, ó, compra esse copo pra poder abençoar. Aí parece que aqueles copos americanos, sabe? Parece. A única diferença é que ele não é térmico. Mas é muito bonito. Eu amei esse copo. Olha a mensagem, coisas boas acontecem. Hospital do Câncer. Então, o Cristiano Varela. Eu apaixonei por causa dessa borrachinha aqui, enfim.
Então tá. Nicole, vamos lá, você já falou um pouquinho de você. Se você tiver alguma pergunta depois pra Nicole aí, né? Ah, Mário, acabou o podcast de vocês aí, mas eu ainda tenho dúvidas sobre algum assunto que a Nicole falou. Cara, você pode ter acesso a isso muito fácil. O que você vai fazer? Você vai entrar no Instagram, Pastor Mário Filho, tá? Ou Igreja Metodista em Porciúncula, e você vai mandar uma mensagem pra gente lá no direct. Manda uma mensagem pra mim no direct ou no Instagram da igreja. E lá a gente vai responder a sua pergunta, a sua dúvida. A gente vai entrar em contato. Peçam pra ele me trazer de novo, por favor. Igual o Anderson. E aí ela vai responder, né, a sua dúvida. Então, vamos lá. Nicole, Bora. a gente olha aí pra uma realidade hoje de juventude, né? Sim. Jovens que decidiram servir ao Senhor e outros que não decidiram. É uma verdade muito forte, porque pensa assim, eu sei lá, eu tô estragando minha vida servindo a Deus, eu poderia estar curtindo e fazendo outras coisas. É muito pensamento de algumas pessoas. E aí tem uma pergunta que eu separei aqui muito legal, Nicole, que eu queria saber de você, que é, você tá jovem, você tá com quantos anos? 21. 21 anos. Cara, na flor da idade, 21 anos. Eu sou mais novo que ela, é claro. Nitidamente pode ver isso na minha face. Mas, Nicole, minha pergunta pra você é nesse sentido, cara. Por que você decidiu servir a Deus sendo uma pessoa tão jovem, né? O que te levou a fazer isso? Alguma coisa te motivou? O que te levou a fazer isso? Então, essa é uma pergunta que é bem difícil de responder. Porque pra mim é muito natural estar na presença de Deus. É muito... Boa. Cara, eu não me vejo em outro lugar Uhum. que não seja na presença de Deus. Sim. Eu nasci num berço, vamos dizer assim, cristão. Eu nasci numa igreja católica. Uhum. Praticava, ia todos os domingos, participava da... Como é que era o nome da... Não é escola dominical. Não, da missa. Mas Crisma, não, né? Crisma também participei. Então eu estava inserida nesse meio, vamos dizer assim. Essas coisas Isso, tudo. catecismo, Boa, era isso que eu ia falar, catecismo. Então eu aprendi desde muito novinha sobre o caminho, sobre entender, sobre conhecer a Deus. E eu amava, eu era apaixonada, enlouquecida. Não tem aqueles desenhos bíblicos que passavam na televisão no domingo? Eu era aquela criança que acordava cedo para assistir aqueles desenhos bíblicos. Então eu amava, Sério? amava assistir. Eu amava estar envolvida nesse Boa. meio, assim, do cristianismo, de conhecer a Deus. Sempre fui muito curiosa, desde pequenininha, sim. por entender. Boa. Por isso que eu acredito que os pais têm um papel muito importante na vida da criança, de direcionar mesmo, desde Com pequeno, certeza. a entender que não é só uma questão de ser religioso. Não é uma religião. Religiosidade, né? Não é a religiosidade, sabe? Deus não é uma religião. Ele é um estilo de vida. É viver continuamente em procurar conhecer a Deus. Então, desde pequena, eu sempre estive envolvida com isso. E eu posso te dizer que, um tempo da minha vida, quando eu tive depressão, com 15 anos de idade... Não faz tanto tempo, isso não foi ontem, sabe? 15 anos. Com 15 anos de idade, eu já estava muito envolvida com... Eu já não era mais da igreja católica, Sim. mas eu já estava muito envolvida nessa questão de igreja, comunidade de igreja, de viver para isso, de estar na presença de Deus firme mesmo. Já era vice-líder de célula, então já estava muito Tinha uma envolvida. vida ativa ali na vida da igreja, né? Tinha uma vida Envolvida. ativa na igreja. Sim. Mas a depressão passou pela minha vida, um ano da minha vida que eu praticamente parei, realmente. Quando eu soube, quando eu fui no psiquiatra, e ele me falou, você está num quadro de depressão. Caraca. Pra mim, o meu mundo ali Foi um choque, né? acabou. Muito mais que um choque. Tipo assim, eu caí, literalmente, igual o Paulo caiu do cavalo. Eu literalmente caí e meu mundo, assim, foi literalmente ao chão, assim. Porque a gente não acredita, né? Sim. De fato, quando você chega nessa realidade. Não acredita. E tem muita gente que fala que quando a pessoa tem depressão é porque ela tá ausente de Deus. É falta de Deus, é Sempre falta tem de esse fé. papo, né? E não é. Não é assim. Não é, cara, não é assim. cara. Não é assim que acontece, não é assim que é. E essas pessoas que sofrem com depressão, precisam de ajuda, precisam de apoio, precisam de pessoas que estejam com elas, literalmente, de dar o ombro mesmo. Porque a pessoa, nesse estado, ela fica desesperada, ela não consegue explicar, não consegue falar. Muitas pessoas já me perguntam, como é que é ter depressão? Cara, eu não consigo te explicar o que é. É uma sensação terrível. É uma sensação horrível. É você se sentir morto em vida. É você literalmente morrer aos pouquinhos. Então, infelizmente as pessoas têm essa mania de dizer assim, é falta de Deus. Não falta é. de Deus. Não é. não é falta Você de olha Deus. assim, por exemplo, olha pra Elisa. Elisa teve um princípio de depressão. Sim. Cara, ele se isolou. Uma das características grandes das doenças psicossomáticas é o isolamento, né?
é a pessoa querer se isolar, querer a pessoa ficar quietinha, Sim. é não querer ter contato com o amigo, com a pai, com a Exatamente o que mãe. O aconteceu pessoal vai comigo. pra dentro do quarto, né? E aí, Eu foi era o quê? essa Foi pra dentro da pessoa. caverna. Tipo assim, eu não comia. Eu cheguei a ficar, acho que uns 20 dias sem comer direito. Caraca. Só comia, tipo assim, coisa ralinha, assim, essas coisas. Não comia. Nada sólido, né? Isso, Tudo não sustenta de comia. verdade, né? Não saía de casa. Ficava literalmente deitado o dia inteiro. Sabe o que Conversava eu com não amigo? Não conversava. conversava com ninguém. Tipo Sim. assim, ficava só eu mesma lá comigo. Sim, sim. Com crise de ansiedade, crise de pânico, chorando desesperadamente, sem saber o porquê que tava chorando, nem o que tava acontecendo. Porque, tipo, de um dia pro outro, a minha vida mudou. Uau. Totalmente. Tipo, de uma vida que era totalmente pra servir a Deus, desde muito novinha. Uhum. Tá na presença do Senhor. Estar na presença de Deus e, do nada, aquilo Essa mudar. reviravolta. E pra mim foi muito marcante uma situação que aconteceu. Tipo assim, eu já tinha sido diagnosticada e tal. E daquele dia em diante, a minha vida foi totalmente diferente. Eu parei de orar, Caraca. que era uma coisa que eu fazia. Eu parei de ler Bíblia. Caraca. Eu ia pra igreja, mas não sentia a presença de Deus. Uhum. Eu estava na casa do Pai, mas não me sentia mais parte daquilo. Porque na minha cabeça, por que Deus deixou isso acontecer Isso comigo? aconteceu. Aham. Por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo logo agora? Eu tava na minha melhor fase com Deus. A minha melhor fase com Deus. Voando no Senhor. Tava voando, tava decolando. Tava na minha melhor fase com Deus. Na minha época de mais intimidade com Deus. Aham. Então, pra mim, aquilo foi, tipo assim, Deus me abandonou. O pensamento É. foi isso. Ele me deixou. Tipo assim, como que ele me deixou, sendo que eu tava ali a todo tempo pra viver pra ele? Na presença Na dele. presença dele. Aham, aham. Então, pra mim, foi um baque muito forte. Tipo assim, tem aquela questão de que eu tive um momento assim, muito específico que me doeu muito nesse tempo. Minha mãe lembra disso e eu sei que ela vai lembrar quando ela assistir. Perto da minha casa tinha um monte de oração que a igreja costumava ir. Sim. Então, a minha mãe me levou lá pra aquele monte, porque eu não queria literalmente sair de casa, eu não saía. Eu faltava Só muita isolar aula, mesmo, faltava acabou. muita aula, não queria nem saber mesmo, não queria ir mesmo. Tava E também nem- não conseguia. Eu andava na rua com medo, achando que tinha alguém me perseguindo e Caraca, por aí vai. caraca. Aí minha mãe me levou naquele monte. A gente subiu lá naquele altão, ficou lá. Eu lembro que foi até de tarde pra noite, assim. Subi naquele monte lá, senti aquele vento soprar, sabe? Muito mal mesmo. Eu só usava roupa preta. Não que eu não goste de preto hoje, eu amo, minha cor favorita. Mas eu usava muito preto, usava muito casaco, tipo, tentando me esconder, literalmente. Aí naquele monte lá, eu subi, minha mãe conversando comigo, orando comigo. Pra mim era como se ela não estivesse fazendo nada. Tipo, oração pra mim era... Não ligo Não mais. faz nada ali. Não ligo mais. Não faz mais parte da minha vida. Uhum. Você não tava E aí, ligando minha mãe muito. tentando conversar comigo pra eu não me afastar de Deus. E eu falei uma palavra que eu nunca vou esquecer na minha vida. Uhum. Eu não acredito mais em Deus. Caraca. Essa foi a palavra que eu falei. Eu não Caraca, acredito mano. mais nele. Sério, chegou Deus nesse- não chegou existe. nesse nível de deixar de acreditar na existência do Criador. Falei literalmente, Deus não existe. Caraca. Ele não existe mais pra mim. Nossa. E eu lembro que quando eu falei isso, é como se realmente o espírito se ausentasse. Caraca. Eu E aí? senti como... Sabe quando você sente que o Espírito Santo sai de você? Aham. Literalmente eu Passei uma senti. sensação assim uma noite. Eu senti literalmente. Caraca, Que Deus... mano. Não que Deus saiu, mas que eu expulsei. Você expulsou. Eu Sim. expulsei ele da Não foi minha escolha vida. dele, não foi sua. Sim, literalmente eu expulsei ele a pontapés da minha vida. Literalmente. E, tipo, as minhas crises já estavam altas naquele momento. Dali em diante foi muito pior. Só foi piorando. Aí eu comecei a desenvolver, traumas, mais medos. Medos, assim, de não conseguir andar. De estar na cama e tremer de medo, de uma coisa que você não sabe explicar. Você teve momentos dessa fase das minhas crises altas que eu tinha medo de porta. Sério? Porta, literalmente. Como assim, Nicole, tem medo de porta? Eu tinha medo de uma porta. Caraca. Uma porta específica da casa, tipo, a porta da frente da entrada. Aham. Eu não conseguia passar por aquela porta de jeito nenhum. Aquilo te travava. Me tipo, travava, me bloqueava. Eu chorava desesperadamente, com medo daquela porta. Tipo assim, eu via qualquer outra porta, era normal, era só uma porta. Aham. Mas aquela porta me apavorava de um jeito que eu não conseguia passar por ela. Então, eu acredito que... E tem várias outras coisas. Depois eu volto, mas vai me convidar de novo, entendeu? Eu conto. Mas, tipo assim, isso aconteceu e depois Deus me curou numa experiência de um retiro. Peniel.
Boa. Ah, Peniel. cara, falar de Peniel é... Não pode nem Tem que a falar. gente não pode ter detalhe, né? Peniel. Cara, se você tiver a oportunidade de fazer Peniel, faça Peniel. Faça É outro Peniel. nível, Peniel. É outro nível. Peniel Foi, é outro nível. foi em Peniel que eu fui curado, que eu senti Deus literalmente falando, agora você passou por esse vale, por esse deserto, Sim. mesmo tendo me expulsado da sua vida, mas eu te trouxe em Peniel pra te curar. Uau. E literalmente Deus me curou em Peniel. Então foi E assim nunca que- mais eu precisei tomar remédio. E Não tive mais psicólogo, crise de psiquiatra, ansiedade. Nunca mais. síndrome de Nunca pânico, mais. Nada disso. Nunca. Que legal. Então, olha só que interessante. Uma jovem que decidiu viver na presença do Senhor, que já participou do catolicismo, né? Desde pequena e tal. O que não é a nossa convicção de fé no sentido apostólico romano, né? Mas é alguém que está na presença do Senhor Sim. desde muito jovem. E mesmo na presença passou por isso. Né? Passou por essa questão de depressão, que é algo que assola muito a nossa... Não só a nação, mas o mundo, Nicole. Sim. E aí, você dizer pra mim... Olha que coisa interessante. Eu nunca, Nicole, como cristão... Eu te contei isso que eu falei que não acreditava. Não contei, não. Não, você não tinha me contado isso, não. Eu nunca anulo a ciência no sentido de que não é necessário algum tipo de tratamento. Não, Eu é não sim. anulo Eu a passei medicina. pelo tratamento. É necessário. Muito necessário. Só que assim, o que você tá me dizendo pra mim, cara, é que Deus te tirou de uma situação. Então, do mesmo fato que eu não anulo a ciência, é porque eu sei que ela é muito importante no Muito. tratamento, né? A medicina é muito importante. Eu também entendo que a parte espiritual não pode ficar de lado, Nunca. né? Então, você tá me dando esse dado. Tem uma colega minha, que eu não posso citar nome, a gente estudava num lugar, e é uma menina que infelizmente sempre estava passando por isso. Depressão, ansiedade, medo. E toda vez eu saía, ela estava lá, deitada, sentado lá de fora do curso e tal. E eu sempre abraçava ela. Eu sempre ficava perto dela. Eu não falava nada. Não tem muito o que você falar em alguns momentos, né? Eu mais ouvia. Deixava ela falar. Mas no final sempre dava aquela palavra de apoio cristã, né? Jesus contigo, eu também. Já teve um momento, uma vez... Isso é muito importante. Vou te falar uma coisa que aconteceu uma vez, e isso foi muito forte. Eu tava no serviço, essa pessoa me mandou mensagem e falou assim, tô com vontade de tirar minha vida. Nossa, depois eu conto uma Quero me experiência. suicidar. E eu falei, caraca, o que eu faço agora? Aí eu peguei desesperado, sem saber o que fazer, fui orar rapidamente. Espírito Santo, mas foi assim, não foi aquela oração longa não, que aí tem que ter sabedoria. Foi oração curta, simples e direta. Espírito Santo, me dá a direção do que fazer, me dá sabedoria. E o Espírito Santo falou pra mim assim, pergunta a cor preferida dela. Depois você pergunta a comida preferida. Pergunta o tipo de roupa preferida. Os lugares que ela gosta de visitar. E aí, cara, foi a direção que o Espírito Santo me deu. E eu comecei a perguntar pra ela. E ela foi me respondendo. E ela foi falando, minha cor preferida é tal. E que não sei o que tem. E esse processo de fazer ela fugir desse pensamento de querer o suicídio. Pô, ela tava muito longe, mano. É outra cidade, Nicole. É tipo 3 horas de viagem. Não dava tempo. Eu sei que em algum momento ela já não queria mais. E foi a direção do Espírito Santo, sabe? Tipo assim, tirou o foco dela Sim. naquilo que ela queria fazer, bater um papo. Aconteceu isso comigo Eu falei, também. uau, olha o que o Espírito Santo tá fazendo. Posso contar o que aconteceu? Pode Porque, assim, é muito importante a gente ter uma pessoa em quem a gente confie pra se abrir, pra literalmente pedir ajuda nesse momento. Claro. Isso aconteceu comigo. E a pessoa que me recorreu, que me ajudou muito nesse processo, eu acredito que se ela não tivesse tido essa interferência, eu hoje não estaria aqui pra estar relatando esse fato. E a Débora, a esposa do pastor Sábio. Sou apaixonada, né? eu Não imaginei. aguento. A Débora, Eu imaginei cara. que era a pastora Débora. A Débora, assim, Eu ela... quero trazer isso no podcast já. Então, a Débora, Pastor ela Sábio, foi tem que trazer e é isso. uma irmã pra mim de coração. Porque Que é fantástica, né? ela pastora fez... Chamar ela de assim, pastora, assim, esposa de pastor, mesmo que ela não seja, a gente acaba atribuindo o título também. Eu sempre chamei O que ela pastora Débora. fez por mim foi algo assim Fantástico. que, tipo, acredito que em algumas famílias nem irmãos de sangue realmente faz. E ela Uau. realmente esteve em momentos, em picos pra mim de dor, de angústia, muito importante. Ela tava lá da lado. Sim, ela estava lá. Então, eu nunca me senti sozinha nesse sentido, porque ela sempre estava lá. E sempre que eu tentava fingir pra ela, falava que estava bem, ela falava, Nicole, eu sei que você não tá bem, fala o que tá acontecendo. E eu conseguia me abrir com ela. Uau. Eu conseguia falar o que eu não conseguia falar pra minha mãe, por exemplo, vamos dizer assim. Uau. Então, ela não foi nem um ombro amigo, não, foi o abraço todo, tipo, literalmente a minha válvula de escape. A pessoa que me ajudou, literalmente. Claro que eu tive apoio da minha família, Claro, lógico. sim, Tive você apoio tava da minha sozinho sem família. sua família. Mas ela ela ajudou foi muito, muito, alguém muito externo, importante. né, de Sim, fora. Eu, por exemplo, tem uma pessoa... foi muito importante.
que você conhece também, que me ajudou muito em alguns sentidos. Pensei em questão de orfandade, algumas formas de sentimento que eu tinha. A mãe dela, a pastora Cecília. Não, pastora Cecília também. Cara, Ela é... velhinha fantástica. A gente te ama. Amamos a senhora. A pastora Cecília foi fantástica na minha vida. Eu lembro uma vez, Nicole, que eu tava passando mal, eu tava com dor no ouvido. De noite eu tava aqui em casa. A pastora Cecília me ligou. Ela falou assim, filho, você tá onde, filho? Eu falei, tô em casa, pastora. Filho, você tá fazendo o quê? Não, tô parado aqui só. Ela falou assim, põe a mão no seu ouvido direito. Falei, o quê? Mano, foi algo muito assustador. Doideira, hein? Ela falou assim, põe a mão no seu ouvido direito. E ela começou a orar. E ela falou, e ela me falou, olha, cara, ela tinha isso comigo, que eu acho que era algo fantástico. Ela me ligava e ela falava, o Espírito mandou te ligar todas as vezes. E ela falou assim, o Espírito mandou te ligar, fazer essa oração por você, porque eu sei que você escutou uma palavra negativa hoje. E eu literalmente tinha escutado uma palavra muito negativa. Ela falou assim, essa palavra negativa que você ouviu é o que está trazendo dor no seu ouvido. Porque o teu espírito não está aceitando. Então está se manifestando no teu corpo. Nossa. E, mano, ela falou, põe a mão no ouvido. E ela orou, mano. Eu tô falando sério, Nicole, é aquela sensação de como se você tivesse com um espinho na carne, alguém que tá latejando e alguém tira o espinho e aí para de latejar. Mano, foi essa sensação, o ouvido foi parando. E eu falei, hã? Ela falou assim, acabou, não fala nada. Depois a gente conversa. Tchau. Então, Fica com Deus, tá? Você mora no coração, amo sua vida, meu filho. É isso. Uau! É literalmente, na angústia, um amigo se torna um irmão. Então assim, pra mim... é uma realidade que a gente vê, mas nós oramos para que Deus, né, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor seja usado como porta-voz para ajudar essa geração a vencer a depressão, a ansiedade. Agora, terminando de responder essa pergunta, o que me levou a servir a Jesus sendo jovem, é entender literalmente que viver uma vida sem Jesus não é viver. Não é. Não vai, né? Não rola. É impossível. Sem Jesus não é vida, né? Não é vida. Olha, uma vez eu vi uma aula, um vídeo do Rodrigo Silva, ele falando sobre isso. Olha que louco. O que os ateus dizem muito, Nicole? Cara, primeiro, eu não pedi pra nascer nem pra existir. Segundo, Deus me manda, Deus diz que eu tenho a opção de aceitá-lo ou não. Mas depois que eu não aceito, ele me condena ao inferno. Então isso não é justiça. E quando você pega esse argumento, tá, beleza, na nossa cabeça humana, você fala assim, é um argumento válido. E aí, Sim. Como é que você resolve essa situação? E eu aprendi uma parada sobre isso. É uma instrução muito clara do Rodrigo Silva, ele diz o seguinte, automaticamente, Nicole, Jesus é vida, acabou. Ele é o dono da vida, é o dono da eternidade, ele está acima e além disso. Ok, então ele é. Automaticamente, quando alguém escolhe não servir a Cristo ou não servir a Deus, automaticamente ela escolhe não viver. Então, tipo, em Deus há vida, fora de Deus não há vida. Se você não escolhe Cristo, você está escolhendo não viver. Eu falei, caraca! Faz todo sentido. Não faz sentido? Muito. Eu falei assim, é verdade. Então, se eu sei que ele é o dono da vida, por exemplo, como tratamento de câncer, tratamento te ajuda a vencer aquilo. Não Sim. fazer o tratamento te mata. Quando você não escolhe não fazer o tratamento, você está escolhendo não viver mais. Você está escolhendo que a doença te mate. E aí eu peguei essa sacada. E aí você falou isso aí. É literalmente, tipo assim, viver sem Jesus é literalmente tentar respirar sem oxigênio. Sem oxigênio. Aí não rola. E aí dentro dessa pergunta, por exemplo, dentro dessa fala sua, a segunda, assim, uma pergunta que talvez muito se falam. As pessoas falam assim, cara, mas aí você tá perdendo sua juventude na igreja. Você tá perdendo sua juventude para Deus. Você poderia estar aproveitando tantas outras coisas, poderia estar fazendo tantas coisas melhor e aproveitando a sua carne, a sua juventude, os seus desejos e paixões. E aí, Nicole, você acha que a sua juventude está sendo jogada fora? Cara, pergunta fantástica Então, que talvez muitos jovens estão querendo saber. Vou usar a Bíblia para responder essa. Boa. Vamos ter que usar a Bíblia nessa, meus amigos. Então, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Então, esse texto, para mim, ele é muito claro. Uau. Lembrar de Deus na sua mocidade. Desde cedo. De nunca ter em consciência essa questão de, você é muito jovem para estar servindo a Deus. Você é muito jovem para estar na presença de Deus. Não é nem questão de igreja, mas de estar realmente servindo. Servindo a Deus. Servindo a Deus, que vai muito além das quatro paredes. Sim.
Então, pra mim, isso nunca vai ser perder a juventude. É literalmente ganhar a minha juventude. Eu não tô perdendo nada. Eu tô experimentando o melhor dessa terra, que é estar na presença de Deus. Uau, então, qualquer caminho fantástico. que pra mim apareça longe da presença de Deus, eu tô correndo mesmo. Eu Não meto serve. o pé. Não dá. Não tem Não como serve. viver. Ter uma existência. Viver uma vida inteira sem Jesus, pra mim, é morrer. Uau, Porque não é vida. pode me tirar tudo, literalmente. Hoje eu tenho essa consciência. Menos a presença de Deus. Ó, você vê, olha o que você falou. Tem uma frase que diz, quem não sabe pra onde ir, qualquer lugar serve. Cara, nós temos essa mensagem clara. Nós não estamos perdendo a nossa juventude, nós estamos aproveitando o máximo que nós temos. Já viu aquela frase? Tem muita gente, Nicole, que eu já peguei, até repreendi uma irmã uma vez com isso, que ela chegou lá, já tava bem velha, ela falou assim, poxa, se eu pudesse voltar atrás, eu teria servido a Deus melhor. Por que não serviu? Foi algum problema na vida? Tal. Não, eu era uma jovem desinteressada. Então a culpa é sua. E aí você olha para uma juventude hoje que às vezes preferem participar de uma festa, participar de algo do mundo e não para Deus, porque cai nesse discurso, né? Lacrador, vamos falar a verdade, um discurso lacrador, maldito e demoníaco de que, não, mano, vai curtir, sabe? Vai viver a sua experiência com Deus. Não, amigo. A Bíblia vai dizer pra mim, cara, eu vou entender literalmente na Bíblia que Samuel começou a servir a Deus novo, Eliseu começou a servir a Deus novo, Davi começou a servir a Deus novo, O próprio Salomão, Jesus. Cara, se esses caras fizeram isso é porque tinha algo de verdade pra acontecer, sabe? Tinha um propósito. Então, pegando a sua fala, eu acho que isso é importante. E é muito diferente, Mário. É muito diferente. A gente percebe, por exemplo, eu tô na faculdade agora. Então, antes disso, eu não tinha essa visão tão ampla de como é triste viver uma vida longe de Deus. Tipo assim, chegando na faculdade, a gente literalmente percebe. Não que a gente não perceba, tipo, dia a dia. Mas, pô, você cai Mas numa pra realidade. lá pra mim, é muito nítido de ver quantas pessoas são infelizes. Caraca. Longe de Deus. Uau. É muito nítido. Porque as pessoas tentam preencher com coisas, com pessoas, com lugares, com idas e vindas. E, literalmente, elas sempre vão rodar e não vão encontrar. Uau. Porque o amor que as pessoas buscam, o único, não tem outro. É um vazio, cara. Que É sem Cristo muito não dá pra grande. ser preenchido. Não tem como. Cara, pegando esse contexto da faculdade. Cara, você acha que dá pra você ser cristão dentro da faculdade? Dá. Dá pra ser cristão dentro da faculdade. Como não se corromper, Nicole? Você pensa assim, como você faz pra não se corromper hoje? Olha, sendo uma jovem numa faculdade. Você tem que ter muita maturidade. Sim. Você tem que ter, literalmente, a sua identidade firmada em Cristo. Sim. Porque se você não tiver, se você não saber quem você é, Dá ruim, né? você vai ser levado. Vai ser levado, né? Você vai ser influenciado. Uma árvore que não tá enraizada. Sim. O vento passou. Vai ser muito influenciado, porque, sabe, são lugares, são pessoas, são circunstâncias. Tipo assim, ninguém da sua igreja tá lá. Uau. Vamos dizer assim, como se a igreja, vamos colocar se a igreja influenciasse alguma coisa. Assim, Sim, ninguém sim. da sua igreja tá lá. junto com você, Seu do pastor lado. não tá lá, seu líder não tá lá, sua liderança não tá lá, seus pais não estão lá. Então, Caraca. é literalmente você por você. Sim. Se você não tiver a sua identidade firmada em Deus, a sua maturidade, tudo é muito bem estabelecido, que se você tiver, tipo, um tripé, se faltar uma perna, vai cair. Vai dar ruim. Então, se você não tiver a sua fé literalmente firmada em Deus, a sua identidade nele, e não souber quem você é, pra onde você é e quem você é, você dar vai. ruim. Essa questão de identidade ela é muito forte porque é um dos lugares que o inimigo ataca muito a juventude. Por exemplo, eu passei por orfandade. Fui criado por pai e mãe. Essa realidade de não ter tido pai e mãe traz pra gente uma série de problemas e situações complicadas. Por exemplo, eu tinha dificuldade de me sujeitar à autoridade policial, qualquer forma de autoridade, professor. Eu tinha Nicole, eu tinha muita dificuldade, muita. Não é porque eu queria, é que eu não fui acostumado. Eu sempre respeitei minha mãe por medo, né? Não por respeito. Então, quando você olha pra você, cara, era uma crise de identidade. Uma vez o diabo falou pra mim, cara, se você é um filho amado, por que você passa fome? Se você é um filho amado, por que você mora na rua? Se você é um filho amado, por que você foi abusado sexualmente? Se você é um filho amado, por que as pessoas te humilham? Se você é um filho amado, por que você tá sofrendo? Nossa, aí pegou pesado. Bom, e essas foram todas as acusações. Realmente eu também cheguei num ponto de acreditar que Deus não existe. Eu também cheguei nesse nível seu de falar assim, cara, se Deus existe, por que ele permitiu passar isso tudo? Só que lá na frente, Nicole, com a caminhada, eu vivendo tanta dificuldade, eu cheguei num ponto que eu julgo ser um dos pontos muito importantes pra mim, que foi quando eu cheguei lá na frente, um dia, eu deparei com um versículo que diz, ainda que tua mãe Teu pai te abandone, teu pai e tua mãe te abandone, eu, Senhor, teu Deus, jamais te abandonarei. O que eu aprendi
com esse pequeno versículo, Nicole. Hoje eu brinco assim, né? Eu sempre falo, eu sei porque eu passei fome. Aí a mãe falou, por quê? Eu até brinquei outro dia, eu falei assim, Deus estava me ensinando a jejuar. Mas não é, toda a dificuldade que eu passei na vida, Deus estava me treinando, me capacitando, me moldando para poder hoje resolver esses problemas no meio da minha juventude. Cara, eu não tive pai, nem mãe, né? Vivos, pai não são vivos. Mas hoje eu sou um pai espiritual na minha geração. Hoje eu tenho minha família, meu filho, meus filhos, minha esposa, eu sou apaixonado na minha família. Então, essa crise de identidade que pegam muitos jovens na faculdade, ela é falsa, cara. Deixa eu dizer uma coisa. Através de Jesus, recebemos o direito de ser chamados de filhos de Deus. Acabou, Nicole. Filhos amados. Somos filhos e somos amados. Sabe? Nós somos comprados por bom preço. Né? Então, não é só aquela paternidade fajuta, né? Vazia. Tipo assim, você só é meu filho. Ausente, sabe? Um pai ausente. Não, Deus literalmente é um pai presente. E é isso, cara. Então, quando eu entendi isso... O problema é quando a gente se ausenta da paternidade de Deus. Aí dá um de filho pródigo, né? É isso. Literalmente. Tá na presença, não desfruta da presença, aí quer a herança para poder desfrutar daquilo que ele já tinha dentro de casa, não precisava sair. Então, tem como ser cristão na faculdade. Tem. No curso que eu tava, eu lembro que tinha um ateu lá que ele me zoava muito, eu já contei isso na igreja, não sei se eu já te contei, que, o pastorzinho da turma... Você já contou. Me zoava, eu nunca discuti. E aí, as pessoas começavam, né, a fazer prova, o pessoal já tremia, né? Uhum. E aí, o que o pessoal fez? Poxa, Mara, hora pra gente iniciar uma prova. Cara, foi muito forte isso. Muito bom. Então, com o tempo a galera começou a orar, sabe? A gente começou a orar dentro da turma. Tem que ver a mão de Deus nisso. Então, eu sempre aprendi uma coisa, né, Nicole? A nossa identidade em Cristo é sermos filhos amados do Pai Eterno. Acabou. Então, como filho, eu não me permito ser moldado pelo ambiente. Na verdade, eu moldo e transformo o ambiente que eu estou habitando. Exatamente. Acabou. E esse é um contexto que às vezes o pessoal não entende. É questão de não se conformar com a situação que eu tô... Eu não vou me corromper. E decidir não se corromper. Fulano saiu pra ficar com não sei quem. Pode ir. Tchau. Tchau. Eu tô firme. Vai. Cara. Eu acho que o que pega muito na nossa juventude hoje é isso, né, pai? Namoro, relacionamento, bebida, prazer da carne. E aí cai nessa falsa sensação. Identidade, uma identidade. Ó, eu sempre falo o seguinte, o primeiro lugar que o inimigo ataca é a sua identidade. Se ele conseguir corromper isso... O resto vai estar fichinha. O resto é fichinha. O resto é mais fácil. A identidade é o ponto mais alto. Importante. Então, por exemplo, dentro dessas perguntas, eu falei assim, cara, vou separar umas perguntas pesadas pra Nicole. Tô sentindo isso. eu separei uma pergunta aqui, Nicole, que realmente é outra pergunta que tá muito no contexto cristão, tá? Sim. Essa pergunta aqui, ela é importante. Namoro na juventude é bom ou ruim? Fala um pouquinho da visão da Nicole com relação a esse assunto. Eita, que pergunta difícil. Tá querendo me comprometer aqui, eu tô sentindo isso. Cancelar ela aí, gente. Não me cancela, por favor, gente. O pessoal não pode ser a cara rua. Falou que não podia Então, a minha visão, tipo assim, eu vejo jovens, juvenis, no tempo de hoje, uma ansiedade pra namorar. Não é nem questão do namoro que me incomoda, não tem nada contra quem namora, né? Eu não namoro, entendeu? Não tem nada contra quem namora. Mas, tipo assim, graças a Deus, tô de boa. Mas, tipo assim, eu tenho muito problema com uma palavrinha que é muito usada hoje, pela juventude, pelos jovens. Ficar. Isso daí é uma crise pra... Eu tenho muito problema com essa palavra. Porque, pra mim, essa palavra é uma palavra muito rasa. Ela não é profunda, ela não vem de questão de querer ter um relacionamento, de querer ter uma vida, de querer construir. Sólido, né? Não é uma coisa sólida, não é uma coisa que vai ser constante. É literalmente ficar. Pra mim, é como se você bebesse água num copo descartável. Uau! Você bebe do líquido e depois você descarta. Simplesmente, depois pega outro copo. Joga fora. É como se você usasse uma pessoa para determinadas circunstâncias, no momento ali para você faz falta, vamos colocar aqui, uma carência, para suprir uma carência, porque você também não quer ficar sozinho, porque tá todo mundo namorando, e como eu vou ficar sozinho, tá todo mundo namorando. Sim. Então, é uma questão de, tipo, muito isso, de, tipo, beber um líquido, beber uma água num copo descartável e literalmente descartar. Isso, para mim, é uma definição de ficar. Eu literalmente não concordo. Não é nem que tá na Bíblia, não. É minha opinião pessoal mesmo. É a visão da Nicole. É a minha visão. Eu não concordo com essa palavra de ficar. Então, quando eu escuto alguém falar sobre ficar, eu fico assim. Crente não fica, cara. Não dá. Cristão não fica. Não dá. Pra mim, eu acredito que as pessoas têm sentimento, sabe? Sim. E se eu penso em querer ter um relacionamento com uma pessoa, ficar pra mim tá totalmente fora de cogitação. Não existe. E aí, nessa visão pra você, por exemplo, sobre o ficar...
O cara até brinca, né? Você vai ficando, quando Jesus voltar, você vai ficar também, ué. Mas assim, dentro dessa visão pra você, cara, sei lá, você acha que o namoro atrapalha o relacionamento com Deus? Sim, não, é em todos os contextos, não é em todos os casos, alguns ajudam. Como é que é esse pensamento pra você? Então, em alguns casos eu acredito que atrapalha sim. Uhum. Porque a pessoa acaba idealizando uma outra pessoa que é ser humano também. Sim. Você acaba querendo suprir uma necessidade, uma carência, uma falta de amor que provavelmente você não teve na sua vida, principalmente no contexto familiar. Isso para mim é muito importante. Eu vejo que muitos dos problemas da juventude hoje acontecem porque a família não foi a base. Uau. Então, quando um jovem, um juvenil, uma criança, enfim, passa por essa instância de ter uma família abalada, pela vida inteira dele, se ele não se decidir, literalmente se firmar e vencer, ele vai ser uma criança traumatizada, um adolescente traumatizado, um jovem traumatizado e possivelmente um adulto e um idoso traumatizado. Se ele não conseguir realmente vencer essa situação. A base não foi tratada, então, né? se eu entro num relacionamento totalmente abalada pela vida, vamos dizer assim, e encontro uma pessoa que pra mim é uma válvula de escape, mas que eu penso que talvez eu ame essa pessoa, mas eu não amo essa pessoa, mas quero suprir uma necessidade, isso não é amor pra mim. Isso não é amor. Não é amor. Tem pessoas que entram no relacionamento pra transferir pro outro uma necessidade que ela tem Sim. interna. Literalmente. Eu já vi, por exemplo, meninas, infelizmente eu aconselho muitas pessoas, que, por exemplo, tem relação sexual antes do casamento, Nicole, porque diz, se eu não fizer isso com meu namorado, ele vai me largar. Que largue. Cara, não largue. é? Que largue. Que largue, dane-se o cara. Não, mano, pegou pesado agora, não, dane-se o cara. Cara, eu sempre falo o seguinte, se o cara ele tem competência pra poder, se ele tem esse caráter, um exemplo, pra poder gerar esse tipo de pensamento nessa menina, pra poder ter relação com ela antes do casamento, não permitir que ela se guarde, né, ambas as partes, né. Se ele tem esse tipo de postura agora no namoro, você pode ter certeza, esse cara não vai te levar pra altar. Esse cara não vai te levar Ele não tá querendo conquistar o seu coração. Ele só quer o corpo. É isso, cara. Só que quando você fala, as pessoas... E aí eu percebi que muitas tinham uma necessidade de aprovação do outro, cara. Não, amigo, não é isso. Então, assim, igual você falou, namoro. Em alguns contextos atrapalha. Eu já vi namoros que são saudáveis. Eu já vi namoros, por exemplo, que são bênção. De que um ajuda o outro. De que um faz o outro chegar mais longe. Eu já vi isso, Nicole. Já vi realmente jovens que se juntaram e, mano, cara, os dois serviram a Deus, mano. Foram até o fim, casaram. E hoje são líderes de outro lugar, pastores, né? Sim. A mulher é ministra e o marido é pastor. Isso é muito bonito. Isso é lindo. Mas, infelizmente, não é em todos os casos. Agora, nesse contexto, é forte, cara. Você acha que vale a pena hoje? Por exemplo, a Nicole não tá namorando. Sim. Graças a Deus, tá sendo obrigado. Amém. Aqui. Mas a Nicole hoje não tem relacionamento. Eu falo assim, questão afetiva, né? Pra você vale a pena? Pra mim, no caso? Pra você. Hoje? Não tem ninguém hoje. Isso. Vale a pena. Por quê? Vale. Porque aí eu tenho o tempo todinho pra servir a Deus. Uau! Ponto. Literalmente isso. Pegaram a senha? Vale totalmente a pena. Tipo assim, Tá livre? Totalmente livre. Não que eu ache errado. Eu não acho errado as pessoas namorarem. Eu principalmente falo sobre a questão de ficar, que pra mim... Não rola. Não rola. Sim, eu não rola. não aconselho as pessoas ficarem. Não aconselho ter um relacionamento raso de que hoje tô um, amanhã tô com outro e depois da manhã tô com outro. Vai na questão usada, né? do pastor Mário falou da pessoa querer suprir uma carência, uma necessidade que é de uma falta que fez pra ela, numa outra pessoa. Colocar uma pessoa no pedestal, sendo que a pessoa é ser humano. Ela vai errar, ela vai falhar. Então, não tem como você colocar essa pessoa no pedestal, sendo que ela não é um Deus. E não é Deus. Sim. O único que não decepciona, que não abandona, que não trai, que não troca, é Deus. Então, pra mim, viver um relacionamento com Deus tá mais que suficiente por agora. É lógico que um dia eu vou namorar, que eu vou casar, vou ter minha família, vou ter meus filhos, mas por hoje, pra mim, não tá. No momento, não. Não tá fazendo Acho falta. legal que isso significa respeitar tempo, né? Sim. Existem na nossa vida... Vou até usar um texto bíblico aqui. Tá vendo? Gente, a Bíblia, ela serve pra responder qualquer pergunta. Qualquer pergunta. Fantástica. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Oh, aleluia. Então, isso aqui já responde essa pergunta, assim, com uma maior ênfase. Tudo tem seu tempo.
Não precisa você acelerar as coisas, não precisa você sair experimentando Só as pra pessoas soltar no como se vídeo depois, fosse, como se fazer das pessoas como se fosse um ratinho de laboratório, fazendo experiências. Não Não é existe assim. isso. O ser humano não é igual um prato de comida pra você comer e depois sair fora. Jogar fora. Cara, esse versículo, Nicole, você falou sobre Eclesiastes 3, se eu te falar, você vai achar que é mentira. É o versículo que eu mais carrego no meu coração. Esse é o versículo que andou na minha vida, tanto que eu gravei ele, por entender isso, né? Há tudo um tempo determinado. Tem uma vez conversando com a jovem, ela já tá no 5º, 6º relacionamento. Eu chamei ela e falei assim, cara, tá feio, para. Você me conhece, tem hora que eu, se eu precisar ser direto, você. Sim. E eu falei pra ela assim, para, tá feio. Para que tá feio. Não tô falando como seu pastor, como seu amigo, como teu irmão, que você diz que ama e que tá junto. Eu tô do seu lado. Tá feio. Mas por que, cara? Eu não encontro ninguém. Falei, é verdade, nesse de não encontrar ninguém, você já passou na mão de 5. Você imagina quando chegar lá na frente de Deus te mandar realmente o teu esposo. E é claro, não tô colocando condenação do pecado, tipo, Não. meu passado me condena, não é isso que eu tô falando, né? Cara, você imagina ele olhando e falando assim, uau, essa menina que eu vou casar. Passou na mão de 6, cara. E aí você tá lá no culto, o cara que ficou com ele. Sim. Eu falei, cara, se guarda. Cara, mas demora, Deus tá demorando muito. Eu falei, cara, Deus nunca demorou. Ó, Deus não se antecipa e Deus não atrasa. Ele faz no momento que ele tem que fazer, na hora que ele tem que fazer, do jeito que Não ele tem que existe fazer. isso de Deus escreve certo por linhas tortas. Não tem esse papo. Não tem. E ela ficou muito chateada. A outra, por exemplo, não, tô namorando. Eu falei, e aí, você falou com teu pai e com tua mãe? Não, ainda não. Então, você não tá namorando. Ela, mas por quê? Você precisa da bênção e aprovação dos teus pais. Deixa teu pai... mas meu pai é muito bravo. Muito bom. Muito bom. Deixa ele ser bravo e olhar na cara do moleque. Se esse garoto tá te namorando escondido, sem seu pai saber, é porque ele não quer te assumir. Também é uma questão de desonra, né? É disso. Honrar seu pai e sua mãe, seus dias serão prolongados na terra. Então, assim, é uma realidade no namoro que a gente vê, Nicole, por exemplo, que... Então, tipo assim, o meu conselho é, se você não tem essa maturidade, vamos dizer assim, o domínio das suas emoções para lidar com essa situação de saber que se você tem o pensamento de que eu preciso encontrar metade da minha laranja, não namore. Não namoro. Porque Deus Quietinho. fica quietinho, Deus te fez perfeito, Deus te fez pela metade. Então você não precisa encontrar metade da sua laranja com a laranja do outro. Uau. Deus te fez perfeito, nós somos perfeitos, nós somos a melhor criação de Deus. Uau. Então Deus ele não falharia. Uau. Principalmente na sua maior obra, Uau. que somos nós. Então, Sim. pra mim, esse papo de eu preciso encontrar a tampa da minha panela, a metade da minha laranja, se você pensa desse jeito, não namore. Fique em Deus, né? Seja Fique em pleno Deus. em Deus, né? Seja É. completo em Deus. Você não precisa de uma outra metade, de uma outra pessoa pra ser literalmente feliz. A sacada é o seguinte. Quando a gente se casa, por exemplo, quando eu casei com a Bruna, eu não casei com a Bruna pra mim ser feliz. Eu casei já era porque eu feliz. já era feliz. Eu só É isso. compartilhei com ela a Eu tenho felicidade desse, que eu já carregava dentro. eu tenho desse pensamento também. E é desse jeito. A Nicole precisa ser feliz em Cristo primeiro. Ponto final, acabou. Com amigo, com família, na sua espiritualidade, É isso. nas suas coisas, no seu desenvolvimento pessoal, financeiro, né, profissional, não importa. Aí quando a Nicole casar com alguém, é pra ela ajudar essa pessoa a se tornar Essa pessoa vai feliz. somar comigo. É isso aí. Literalmente. Então, é uma realidade que, infelizmente, eu espero que a juventude que está vendo isso possa entender. Sim. E olha só, a gente tá batendo esse bate-papo que é muito legal. Tem mais algumas perguntas pra gente trocar ideia aqui. Eu já quero convidar você a se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like, cara. O seu like é de extrema importância. Pra quê? Pra fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Talvez você caiu de paraquedas aqui. Tá na hora de fazer o quê? Você ativar o sininho das notificações. Pra quê? Pra você receber os próximos conteúdos. Agora, coloca aqui no comentário. Talvez você discorda de tudo que a Nicole falou, de que eu falei. Não tem problema nenhum com isso, sabe? Eu acho válido quando as pessoas discordam. Então você coloca aí no comentário. Cara, discordo, gosto de namorar, gosto de fazer não sei o quê, não quero servir a Deus. Coloca aí nos comentários que eu quero responder você, né, num próximo podcast ou até mesmo com um vídeo, dependendo da pergunta. Para você que está assistindo a gente e tem vontade da sua logo, da sua empresa aparecer aqui no nosso podcast, é muito simples. É só você entrar em contato no número que está na descrição desse vídeo, manda mensagem lá no WhatsApp, preencha o formulário, a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai te atender, né? O nosso intuito aqui é abençoar vidas e nós precisamos que esse projeto seja financiado de alguma forma. Ok? Então você pode mandar sua logo, você pode mandar seu vídeo, você pode mandar publicidade de algum produto, é só você mandar, né, que a nossa equipe no WhatsApp vai te atender, fechou? Então vamos lá. Nicole, dentro dessa realidade, deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu separei aqui pra você.
Nossa, que foto bonita, cara. Por exemplo, às vezes, igual você falou assim, você falou uma parada aí que eu achei forte. Você falou assim, eu não tô namorando, eu tenho mais tempo pra servir a Deus. Né? Sobra mais tempo pra mim. A minha pergunta pra você nesse contexto, de forma assim, simples, clara e direta. Como, Nicole, gastar eu não gosto da palavra gastar. Eu ia falar isso agora investir. também. Eu não gosto da palavra gastar. O Luciano Subirá fala muito ela, eu entendo o contexto que ele fala. Eu, particularmente, prefiro a palavra investir quando se trata de Deus. Mas, como um jovem pode investir ou gastar toda a sua energia, sua juventude, servindo a Deus? Então, eu acredito que, primeira coisa, você tem que ter o seu tempo de qualidade com Deus. Sim. Muito importante. Sim. Mas como assim, Nicole? Tempo de qualidade. Orar. Jejuar. Sim. Ler a Bíblia. Sim. Ler livros, eu tava de olho na prateleira. Já peguei um livro emprestado, Já entendeu? pegou um livro ali, gente. Discipulado Radical. Esse livro é bom. Discipulado Radical. Ela já tá Você lendo, investir. um monte de frase do livro, ela tá puxando, já foi falando. Você realmente ter esse tempo a sós com Deus. Lógico que é importante você ter o tempo com a igreja, chama com chama, brasa com brasa, é muito importante. Mas você ter o seu tempo a sós com Deus também é muito importante. Porque ali Deus vai falar literalmente com você. É diferente você e Deus, É muito né? diferente. A segunda coisa é dar o melhor de si em tudo que você fizer para Deus. Uau. Eu acredito que a gente não pode, nada na nossa vida a gente deve fazer Qualquer de qualquer jeito ou pela metade. Uau. Para Deus, então, é aí que a gente tem que dar literalmente o nosso máximo. Com certeza. Não é só o que tá na média, não é só o que tá bom. Tem que dar acima da Não é o média. que todo mundo tá fazendo, né? Porque foi exatamente o que Deus fez por nós. João 3,16. Porque Uau. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não deu o que estava sobrando, aquilo que Ele deu o melhor dele, né? Ele deu tudo que ele tinha. Uau. O mais importante, ele entregou. Filho. Ele não deu, não foi uma entrega com reservas, né? Sim. Ele deu literalmente tudo. Uhum. Então, eu acredito que nós temos que literalmente entregar tudo para Deus, o nosso melhor. Não fazer de qualquer forma. Coloquei também aqui estar disposto a servir a todas as pessoas. Não só pessoas que nos amam e aparentemente são fáceis de lidar, mas principalmente aquelas pessoas que a gente considera mais difícil. Sabe aquela pessoa que a gente acha que é uma pedra no nosso sapato? Sim. As pessoas que Esse a gente... cara é complicado. Complicado. Não gosto da pé dele. Essas são as pessoas, porque literalmente eu sou essa pessoa difícil que Deus decidiu amar. Uau, verdade. Então eu não Verdade. posso falar que a outra pessoa é difícil, é complicada, é impossível de lidar, sendo que Deus lida com uma pessoa difícil todo dia, que sou eu. Difícil quanto outros, Então né? eu tenho que amar. Claro. Eu com tenho que certeza. cuidar, eu tenho que servir. Independente se a pessoa me ama ou Ou não. odeia. Muito mais ainda eu tenho que amar a pessoa que me odeia. Porque é exatamente isso que Jesus fez, né? Ele amou aqueles que estavam pregando ele na cruz. Uau. Então eu acredito que nós temos que fazer literalmente como Jesus fez. Não dizendo que foi fácil, é óbvio que não foi fácil para Jesus. Não é fácil para nós, Pra ninguém, né? mas é necessário. Eu acho que essa é a maior demonstração de amor a Deus. É amar o nosso próximo. Sim. Lógico que amar a Deus em primeiro lugar, mas servir e amar ao próximo Servir. é literalmente Eu sempre falo sobre isso. a O coisa papel da mais igreja é importante. servir. O papel da igreja é servir, o papel do cristão é servir. Então você está dizendo para mim, Nicole, que um dos papéis fundamentais para poder gastar a sua energia na juventude é servir. Servir. Amar o próximo, servir esse próximo, né? Eu sempre brinco o seguinte, né? Nessa vida, não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro. Sim. Quando Deus colocou esse projeto do podcast, né, do PodDev no meu coração, a primeira coisa foi, Senhor, eu vou falar da tua palavra e nada... Olha, eu falo sem medo de errar. Se amanhã Deus falar assim, olha, não quero que você fale de empreendedorismo, não quero que você fale sobre marketing digital no seu canal, eu não vou falar, Nicole. A única coisa que eu não deixo falar é da palavra. Isso eu não vou deixar, sabe? Porque eu entendo que o evangelho alcança outras pessoas através das mídias sociais, das redes sociais, que às vezes a igreja usa pouco. A igreja, às vezes, tem e aí é onde a juventude tá. E a gente tem que se conectar com essa galera. Às vezes, eu não tô generalizando, mas a cosmovisão, sei lá, a visão de muitas hoje é que, cara, isso é do diabo. Esse negócio do Instagram, TikTok, do diabo. Não, amigo, eu sempre falo, o diabo não tem poder de criar nada, ele dá forma a partir daquilo que já existe. Eu sempre digo o seguinte, essa é uma ferramenta que Deus permitiu que existisse as redes sociais para que a igreja usasse e fizesse chegar a mais pessoas. Cara, tem gente lá, hoje tem índio que tem internet no meio do mato, cara. Ah, não é todas as realidades? É, mas em muitos lugares já chega. E às vezes você não consegue chegar de barco e tal, mas a mensagem chega através de um programa. Então, eu penso o seguinte, cara, você é jovem,
Igual você falou, cara, serve as pessoas. Esse é o intuito do meu coração, cara. Eu sempre falo, não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Jesus, Total. cara, Ele veio pra servir. Nossa, mano, foi fantástico. Quando Ele ele veio veio pra e servir. serviu o próximo, que nem merecia, não merecia, ele quebrou na minha cabeça de que o outro precisa merecer pra mim poder servir. Ele não, cara, o evangelho não é isso. Então, às vezes, um jovem que tá escutando a gente agora, você pode seguir nas nossas redes sociais. Fala o seu Instagram, você tem Instagram, então? Tem. Qual que é o seu Instagram? Nicole Pires Gomes. Nicole Pires Gomes. Pires. Segue lá. Nossa, gente, eu tô com uma crise de tosse agora. Não sei porquê. PR Mário Filho, pode seguir lá. Tem Palavra de Deus, vídeos para poder abençoar a sua vida, reflexão das palavras. E Igreja Metodista em Post Umpla, tá? IMP 7ª RE. Entra lá, segue no nosso Instagram. Então, Nicole, você tá deixando claro, olha só, um dos pontos é servir o próximo. Tem mais alguma coisa? E o último ponto, que pra mim é, vamos dizer assim, é o mais polêmico, que o pessoal faz mais auê contra ele, é renúncia. Uau! Então, peraí. Vamos recapitular. Relacionamento. Intimidade com Deus. Relacionamento e intimidade com Deus. O segundo. Servir. Terceiro. Renúncia. Uau, vai, fala um pouquinho sobre renúncia aí. Então, renúncia é negar a si mesmo e não fazer aquilo que eu realmente quero fazer. Como assim, agora? Negar a si mesmo e não fazer aquilo que realmente quer. Porque nós, como seres humanos, nós temos as nossas próprias vontades, nós temos desejos, nós temos o nosso querer, nós temos a nossa vontade. Sim. Mas a partir do momento que eu decido viver para Deus, eu perco aquela questão de, eu tenho livre-arbítrio. Sim. Porque eu já escolhi o meu lado. Sim. Se eu já escolhi o meu lado, sim. Eu já fiz a minha escolha, então eu não tenho mais agora, isso, né? eu não tenho mais o livre-arbítrio. Eu já escolhi viver uma vida e é essa vida que eu quero seguir. Uau. E nesse caminho, eu entendo que nós temos que fazer algumas renúncias. Claro. Porque se eu quero servir a Deus, se eu quero viver para Deus, se eu quero estar na presença dele inteiramente, assim como Deus enviou o seu filho Sim. de uma forma inteira e total, Uau. tem algumas coisas que eu acredito ou que eu faço que não cabem no propósito. Uau. Então, se eu decidir viver literalmente para Cristo, viver literalmente para Deus, tem coisas na minha vida, no meu eu, como ser humano, que não cabem no propósito. Aquele que quer me seguir, negue-se Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz Siga. e siga. Uau. Evangelho é renúncia, né? Renúncia. É renúncia. Não tem como você querer viver o evangelho e não renunciar a alguma coisa. Todos os dias a gente tem que renunciar a alguma coisa, Nicole. Todos os dias a gente tem que renunciar a alguma coisa. E se a gente não renuncia, cara, que evangelho é esse que não transforma a minha vida nem a sua? Eu falo, o evangelho, a Bíblia diz, o evangelho é o poder de Deus. Eu tive uma vida desgraçada, miserável, pecadora. A Nicole também. Você que está me assistindo aí também. Todos, a Bíblia diz assim, porque todos pecamos e fomos destituídos de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se não fosse a graça do Senhor manifestada através de Jesus, meu amigo, estávamos lascados. A gente estava enrolado. Não. E aí, o que eu pego de ponto de motivação? Cara, essa graça me alcançou sem eu merecer. Eu recebi um perdão sem eu merecer. A justiça de Deus, que era que eu merecia, Deus não me deu, graças a Deus. E a graça, que é uma coisa que eu não merecia, Ele também me deu, graças a Deus. Cara, o básico, eu vou renunciar aquilo que eu posso em nome dele. Como que eu não vou renunciar depois de tudo? Não tem como, mano. É muita vantagem pra gente. A gente ainda sai no lucro. Eu e você estamos à vantagem. Ele é eterno. Não precisa de mim. Cara, então você olha, sabe, quando você falou de renúncia, mas aí muitos não querem renunciar, por exemplo, a Netflix, o TikTok, né, as redes sociais, a amizade errada, Sim. Né, andar com pessoas erradas, o relacionamento errado, não quer renunciar. E aí, às vezes, não consegue servir a Deus na sua juventude, porque não renuncia. Uau. Exatamente. Então, Nicole, é uma realidade que eu julgo ser muito forte. É muito. Agora, a sacada foi dada, né? Então, gere relacionamento com Deus, entrega, busca. Em segundo lugar, sirva ao próximo, né? Sirva ao outro, né? Tem a ver com o outro, não com você. E em terceiro lugar, renuncie. E no mais, conhecer a Deus e fazer o conhecido, que é óbvio, essa frase é muito boa. Uau, então... eu também gosto dessa frase. Tá, vamos lá. Nicole, como é que a gente segue? Tá bom. A gente tem mais uns papos aqui pra poder trocar uma ideia. Você tem alguma pergunta pra você fazer? Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Então, Pastor Mário. Como você soube que ser, vamos dizer assim, colocar na questão pastoral, né? Aham. Como você soube que esse era o caminho? Uau, que esse era meu chamado? É. Olha, eu vou te falar a verdade, Nicole. Quando eu era pequeno, eu tinha por volta entre
Ó, eu lembro que meu pai foi embora de casa, eu tinha 7 anos. O pai foi embora. Entre 7 e 8 anos, eu já comecei a trabalhar na roça, pra ajudar a sustentar a casa. Nesse período, lá em casa tinha uma TV pequenininha, muito velha. E eu assistia muito Padre Marcelo... Eu também assisti. Marcelo Rossi, né, que fala, né? Ele cantava aquela música, neguei as mãos e dai glória a Deus. Mano, Sim. eu assistia muito ele às vezes na TV quando eu tinha tempo. E eu falei, uau, quero ser padre. Eu quero ser padre, acabou. E eu botei na minha cabeça que eu queria ser padre. Mas eu também já tinha, minha família tinha um contexto, né, de umbanda, de candomblé, essas coisas. A gente ia muito nesses lugares. E também ia centro espírita, né? Então era um contexto totalmente fora da realidade cristã. Aí um dia, eu falei, olha, eu quero ser padre e quero ter 2 filhos. Aí uma pessoa no catecismo foi lá na escolinha do morro e falou assim, olha, padre não casa, né? O padre, assim, pelo menos o padre, né, apostólico romano, ele não casa. E eu não tô falando de outras ramificações em outros lugares, em outros países, porque tem países que padre casa. E eu não sabia disso, falei, não, cara, eu quero casar, eu quero ser padre, mas eu quero ter 2 filhos. Só que o tempo foi passando, e aí passou essa série de problemas que você já conhece em minha vida, de dificuldade, que chegou um ponto em que eu conheci a área pastoral, Nicole. E eu via como os pastores cuidavam das pessoas. E eu falei. E aí eu senti uma chama dentro do meu coração. Sei. Tipo, eu te chamei pra isso. Aquilo queimou no meu coração. Só que em contrapartida, muita gente olhava assim, não, você não vai ter capacidade, que você é um menino meio doido, né? O pessoal sempre fala, você é doidinho, do meu jeito. Continua sendo doidinho. Continua sendo doido. Paulo se fez de louco pra ganhar o louco. Então, eu sempre brinco, né? Deus usa as coisas loucas desse mundo pra poder confundir as sábias. Eu me identifiquei com isso a partir do momento que eu vi algumas posturas de outras pessoas que eram pastores. Aí o meu coração queimou. Tipo John Wesley, que teve aquela chama do coração aquecido. Meu coração queimou e eu falei, cara, eu nasci pra isso. E a partir disso eu identifiquei. Deus foi falando através da boca de algumas pessoas. Foi dentro do centro de Macumba uma vez. Uma mulher pegou minha mão, ela tava com um espírito, eu não me lembro qual que era o espírito. Não era Maria Padilha, não era Maria Moura, eu não lembro qual era o espírito agora. O guia, né? O pessoal fala muito guia. Eu vivia nesse contexto. Ela segurou minhas mãos e ela falou assim, eu preciso levar a sua vida agora. E eu muito assustado, criança, cara, minha avó sentada. E ela falou assim, falecida Dona Julinha, que ela era fantástica. E ela falou assim, essa senhora falou assim, eu preciso te levar agora com você, porque você é um escolhido. E você vai ser alguém que vai ser muito usado. Então, deixa eu tirar sua vida de uma vez. Cara, eu lembro que eu fiquei com muito medo, Nicole. Era muito forte, cara, a mão daquela velha. Deus me E livre. eu não conseguia soltar. E a minha avó foi, entrou, tirou e tal, enfim. Então, a partir disso, alguns sinais que Deus foi me dando na caminhada, foi mostrando pra mim, cara, eu te chamei pra ser pastor. Aí, quando eu tive a certeza de fato que eu fui chamado pra ser pastor, é quando eu não me achei digno e não vi recurso pra isso acontecer. Mano, Deus te deu um projeto, não tem dinheiro, mete a cara. É de Deus. Porque quando eu me acho digno, eu acho que eu sou capaz. Não, amigo, a Bíblia diz que Deus, ele capacita a gente, né? Deus, ele tem o poder de me capacitar. Na minha fraqueza, ele se fez forte. Então eu entendi, cara, eu não mereço isso, eu não sou a melhor pessoa para ser pastor, mas Deus decidiu contar comigo. Sim. Eu vou meter a cara. Então foi assim que eu tive essa definição final. Quando eu vi que eu não era digno e quando eu não tinha recurso. Exatamente. E o que um jovem precisa fazer para ser cheio do Espírito Santo? Rapaz, eu vou te falar que você tem muitas coisas. Mas, por exemplo, você falou uma das coisas que é pilar, relacionamento com Deus lá atrás. Por que a gente sempre volta e fala de relacionamento com Deus, Nicole? Nós vemos uma geração hoje que tem dificuldade no relacionamento com Deus. Então, por exemplo, diferente da Bíblia. Quando eu olho para a história bíblica, eu vou ver que Samuel começou muito novo na presença do Senhor, gerando relacionamento. Ele ainda jovem, juvenil, ele escutou a voz de Deus. Ele não só ouviu, como ele permaneceu. Ele continuou. Então, um dos primeiros pontos é gerar relacionamento. Mas, Mário, como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Cara, ele já se revelou através da tua palavra. Ele não precisa falar com uma voz no alto pra você escutar. Não precisa descer na terra. Não precisa do vaso da sua casa, da televisão, amigo. Não, amigo, ele já se revelou na palavra. A Bíblia diz, por exemplo, assim, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Ou seja, a Bíblia já está dizendo em João, olha, jovem, eu te escolhi. Ponto. Acabou. Não tem muito o que argumentar. Então, um dos pontos que eu digo pro jovem ser cheio do Espírito Santo é gerar relacionamento com ele. Tem um livro, ele não tá aqui, acho que ele tá pra lá, na estante lá, que é o seguinte, Loucos pelo Espírito Santo, do Lucinho Barreto. Não é? Ele fala 11 formas diferentes do Espírito Santo se manifestar. E eu entendi, cara, quando eu comecei a estudar mais sobre o Espírito Santo, mais apaixonado por ele eu fiquei.
Então, primeiro, gere relacionamento. A segunda coisa, seja apaixonado por Deus, mano. Rapaz, Nicole, quando eu faço assim, meu coração queima, cara. Porque a gente vê uma juventude hoje que prefere gastar sua energia com outra coisa, velho. Prefere só gastar sua energia com o mundo. Eu lembro, sei lá, 7 anos atrás, quando eu decidi ser pastor, eu tava diante de uma situação que eu tava assistindo Netflix. Eu virava a noite vendo Netflix. E aí Deus falou pra mim, como você vai ser um pastor da minha casa se você não consegue nem passar tempo comigo? É. Aí, eu defini aonde eu queria chegar. O que eu faço, Nicole? Quando eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu preciso fazer no caminho. E aí, eu comecei a colocar na balança. Ou eu vou assistir uma série na Netflix, ou eu vou ler um livro. Ou eu vou ficar simplesmente me divertindo, ou eu vou ouvir uma palavra, vou ler a Bíblia. Aí eu comecei a gerar relacionamento com Deus. E o louco é que quem não sabe pra onde ir, não sabe pra onde ir, qualquer lugar serve. Então, Jó, você que tá escutando, pega a senha. Cara, relacionamento com Deus em primeiro lugar. Segundo, seja apaixonado. E terceiro, seja envolvido. O que eu falo? Tem um cara que falou comigo assim, mas você chegou nesse nível porque você tá com sorte. Não tô com sorte, amigo. Eu me decidi viver. Então, assim, tudo que você puder participar pra Deus, mano, participa, velho. Vai ter um evangelismo na praça. Vai. Eu vou orar no monte, mano. Vai. Eu vou fazer isso aqui. Vai. Mas eu vou ficar cansado. Amigo, você fica aí dentro de casa brincando. Vai começar a preparar as coisas pro retiro. Vamos! Bora mexer, eu sei. A sala de oração hoje com a juventude. Vamos! Vambora, cara. Ou seja, estes são 3 pilares que eu julgo ser, até porque eu até postei. É a Bíblia, né? Uma frase no Instagram ontem, até ilustrativazinha, assim. Legal. Felicidade movida a prazer, felicidade movida a propósito. A prazer foi só apagando, a propósito continuou constante. Uau! Então, realmente a questão da felicidade, que o prazer é inconstante. Uau! Enquanto você tá ali, tá bom, tá tudo beleza. Mas depois que acaba, literalmente acaba. Acabou. O propósito não, ele é contínuo. Sim. E ele nunca vai acabar. E também tem a questão de obedecer, né? A gente quer que Deus faça a obra, a gente quer estar na presença de Deus, mas a gente não quer obedecer aquilo que ele manda a gente fazer. Tem até uma frase desse livro aqui que eu peguei emprestado. Eu vou ler. Diz assim, a obediência radical a Cristo não é fácil. Não é o conforto, nem a saúde, nem a riqueza e nem a prosperidade neste mundo. A obediência radical a Cristo arrisca-se a perder todas essas coisas. Mas ao final, tal risco encontra sua recompensa em Cristo. Uau. E ele é mais do que suficiente para nós. Uau. David Platt. Então, obedece, meu filho. Não tem essa. Você quer mesmo seguir um caminho com Cristo? Obedeça. Obedece. Eu falo o seguinte, ontem eu tava no banheiro, Deus me deu uma mensagem muito legal, que foi o seguinte. Deus não está em busca do seu sacrifício, mas sim da entrega. Pesado. Cara, ontem eu tava no banheiro, mano, e Deus falou isso comigo, eu tomando banho. Deus falou assim, olha só, eu não quero teu sacrifício, eu quero a tua entrega. O sacrifício meu filho já fez, amigo. Só se entrega pra mim. Então, são pontos de realidade que a gente às vezes não entende. Eu tava ontem, assim, eu tava ali no banheiro, o Espírito Santo fala muito comigo no banheiro, velho. Então você sabe, eu tô no banho e eu tô escrevendo um segundo livro. E o segundo livro é A Arte de Aprender com o Desejo de Ensinar. O que Deus está falando no meu coração, Espírito Santo? Quando você aprende um conteúdo e não passa, às vezes não serviu de nada, nem na sua vida você aplicou. Então, às vezes, se torna até inútil, porque você não usa. Mário, mas todo conhecimento é válido. Realmente é muito bom, mas se você não botar em prática, é como se não tivesse servido de nada. Aí, o que Deus falou pra mim? Agora, quando você aprende com o desejo de ensinar o próximo, as coisas são diferentes, porque você aprende melhor. Você se dedica mais. E aí, eu peguei essa sacada pra dentro do meu coração, Nicole. Uau, peraí. Então, todas as vezes que eu leio a palavra, vou pregar. Mano, eu me dedico pra caramba. Porque eu quero ensinar da melhor forma possível. Só que eu sempre levo um pilar. Primeiro, eu quero aprender. Segundo, eu quero praticar na minha vida. Terceiro, eu quero aplicar em algumas situações. Aí, em quarto, eu quero transbordar na vida de alguém. Aí sim eu quero ensinar. Então, isso já entra numa outra pergunta que eu quero fazer. Como ganhar outros jovens para Cristo? Pergunta fantástica. Como ganhar outros jovens para Cristo? Seu testemunho é a melhor forma de fazer isso. Não existe outra. O Juninho, um garoto que eu amo, cara. Eu amo demais o Juninho. Eu tenho um carinho muito grande por aquele menino, pela esposa dele, Ana Luísa. O Juninho, eu lembro que eu preguei Jesus pra ele, eu não me lembro quanto tempo, acho que deve ter uns 8 anos, que eu preguei sobre Jesus pro Juninho na plataforma. E eu lembro que eu falei com o Juninho uma vez, eu ensinei pra ele, falei, Juninho, a melhor forma de falar sobre Jesus não é falar, é viver. Nossa. Fato.
E eu lembro que eu falei isso com ele, e ele gravou isso no coração dele, mano. Eu lembro que o Juninho agradeceu uma vez no monte, cara, chorando. Ele, obrigado por ter se dedicado por mim e nunca ter desistido. Ou seja, a melhor forma de falar sobre Jesus não é falar, é viver. Como ganhar outro jovem para Deus? Cara, a sua vida vai dizer se esse jovem vai se aproximar de Jesus ou não. O testemunho, Nicole, ele é muito poderoso. Ele é tão poderoso a ponto de aproximar alguém de Jesus. Ou afastar. Você, ou afastar. Não tem outro meio termo. Eu lembro que eu embarcava, tinha um rapaz lá chamado Felipe Odi. Esse Felipe um dia me chamou e falou assim, cara, eu quero voltar para Jesus. Aí eu falei, por quê? E sério, eu fiquei do nada, mano, do nada. Eu nunca tinha chegado ele pregado pra ele. Ele falou assim, cara, eu sou afastado, mas o jeito que eu vejo você aqui em cima, eu tenho vontade de fazer isso. Você é um cristão diferente. Em cima, os cristãos, eles se deixam corromper muito, Nicole. E eu lembro, cara, que quando ele fez isso, eu falei assim, caraca. Aí eu lembrei, eu tô sendo observado, mano. Aí o jovem cai muito no erro, assim, por que eu não consigo ganhar alguém pra Deus? É porque, ó, eu sempre falo essa palavra. Por que às vezes você não tá conseguindo ganhar alguém pra Jesus? É porque você tá falando de alguém que é relevante, que é Jesus. Jesus é muito relevante. Só que dependendo da boca de quem ele sai, se torna irrelevante a mensagem, porque a vida que a pessoa fala não condiz do jeito que ela é. Nossa. E isso é perigoso. Você fala de Jesus. Jesus é relevante? Muito. Só que às vezes eu não sou tão relevante a ponto de ter um bom testemunho pra falar sobre ele. Aí a pessoa fala o quê? Eu não vou pra igreja, não sei, é desse... Já reparou aquela mensagem? Não vou pra igreja porque fulano faz isso, isso, isso. Sempre. As pessoas falam assim, Nicole, ó, não, a gente não tem que olhar pra homem não, né? Porque o ser humano é falho. Aí é falho. Aí a Bíblia vai dizer assim que Paulo fala assim, ó, seja meus imitadores. Como eu sou, o que Paulo tá falando? Olha pra mim, porque eu sou parecido com ele. Se você parecer comigo, você vai ser parecido com ele também. Então... Olha o nível de atividade, ai meu Deus. Então, ganhar outro jovem pra Jesus. Cara, você é o espelho, você é referência. Eu sempre falo, você, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, é o reflexo do céu. Acabou. Você é a vitrine do reino de Deus. Então, se a vitrine não estiver limpa, organizada e chamando a atenção... Tem que ter um cuidado. E realmente, as pessoas literalmente olham pra você e esperam muito de você. Tipo assim, não precisa nem que você falar que você é cristão. As pessoas olham pra você e já vê algo, tem que ver alguma coisa diferente. Ó, eu lembro que tem uma menina, uma vez estudando, ela falou assim, vem cá. Falei, ela era desviada, Nicole. E ela falou assim, tu acha certo? O jeitinho dela falar, acho muito maneiro. Tu acha certo as pessoas olhar pra gente dentro de sala e querer encontrar em nós essa perfeição? Ou olhar pra gente achando que a gente é uma referência? Eu falei pra ela assim, você quer uma resposta sincera? Você quer que eu fique quieto? É. Ela falou assim, pode responder sinceridade. Deixa eu falar com você. Se o mundo não olhar pra igreja pra encontrar Cristo, eles vão olhar pra onde? A Bíblia diz que eu sou sal da terra e luz do mundo. O mundo precisa olhar pra igreja pra poder encontrar Jesus. Acho certo, sim. Mas eles nos julgam. Paulo vai dizer, olha o que Paulo diz. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Jesus tomou um monte de pedrada por causa de mim, cuspido, chicoteado, escorraçado, humilhado, crucificado. Morreu e ressuscitou no terceiro dia. Eu não posso receber uma acusação por causa dele? Falei, amiga, o pessoal tá certo mesmo. Então, Nicole, fato, quer ganhar outra pessoa com Jesus? Seu testemunho. Tem muito também daquela questão das pessoas acharem que o cristão é chato. Tem. De acharem que quando a pessoa é cristã, ela não pode brincar, que ela não pode se divertir, que não pode... Gente, aconteceu uma situação comigo. Eu tava conversando com os amigos meus, tranquilo. A gente rindo, brincando, zoando. A pessoa falou assim, mas você não era crente? Ué, pode rir? Eu falei, o que uma coisa tem a ver? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu, tipo assim, não sei se ela tá me elogiando porque eu sou legal, entre aspas, ou se ela tá criticando. O que ela tá falando? Tipo assim, as pessoas têm uma visão muito diferente, distorcida do que realmente é. Não é porque eu sou cristã que eu não vou brincar, que eu não vou rir, que eu não vou zoar, que eu não vou brincar. Não tem, a gente zoa. A gente zoa mesmo, é aí que a gente zoa, a gente brinca, a gente se diverte, nós somos muito felizes. Então, não existe aquela questão de que cristão tem que ser chato. Tem que andar com a cara trunfada, tem que andar emburrado, tem que andar triste, como se o cristianismo fosse um peso. E não é um peso. É uma oportunidade. Então, beleza. O jovem pegou isso. Ele aprendeu que ele tem que viver. Agora, em alguns lugares, Nicole, só o seu testemunho de vida não vale. Eu não tô sendo herético. Às vezes, só o seu testemunho de vida não vale. Existem lugares que você precisa falar. Você precisa verbalizar a mensagem de Deus. Porque se fosse só assim, Cristo não precisava vir na Terra. A Bíblia diz, João, que o verbo se fez carne. Ele encarnou entre nós. Ele encarnou entre nós. Vou falar a palavra de novo. Encarnou. Não é reencarnou, como muitos falam. É encarnou entre nós. Ou seja, Deus
Se colocou na condição de homem, né? Na condição de homem que comete pecado, mas ele não cometeu pecado nenhum. Então, o que eu sempre falo? Mano, existem situações que você precisa falar de Cristo. Por isso que aquele dia eu tenho uma aula sobre isso. Fale do seu testemunho. O testemunho que a Nicole deu aqui agora sobre depressão no começo do podcast vai se conectar com várias outras pessoas que vão ver esse programa depois e falar assim, uau, ela conseguiu, eu consigo também. Eu sempre, igual a gente disse, tem a ver com o outro, né? Cara, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem. Cara, é salvação pro perdido. E isso acontece através da minha vida, Nicole. Então, se Deus me libertou de algo, vai alcançar outras pessoas também. Então, em alguns momentos eu tenho que falar. Só que aí cai na faculdade, por exemplo. Tem muitas pessoas que têm medo de falar de Jesus. Sim. Tem muitas pessoas que têm medo de abrir a boca. Ah, mas o Estado é laico. Amigo, tô nem aí que o Estado é laico. Eu sou cristão. Eu não quero nem saber. Vou falar sobre Jesus. Você tá falando sobre a questão de faculdade. Lá na faculdade agora a gente tem uma célula. Mano, a célula? Célula, Conectados Quando eu Weng. soube da sua célula, eu Segue. fiquei doido. Segue lá, galera. Gente, Qual é o Instagram? Conectados Weng. Conectados Weng. Segue lá. Segue. Então, a gente conversando no ônibus, brincando, conversando normal. Aí surgiu, vamos dizer assim, um estalo na nossa cabeça de... vamos fazer uma célula na faculdade? Vamos, bora fazer? Uau. Literalmente, a gente começou a fazer. E hoje, no nosso grupo de célula, tem 31 pessoas. Então, é muito necessário. Vai falar que não dá, mano. Dá pra fazer. As pessoas estão sedentas pra Sim. ouvir a voz de Deus. É isso que eu mano. percebi. As pessoas estão sedentas, as pessoas querem ouvir falar de Jesus, querem conhecer. Tem que ter coragem Mas de falar, mano. tem que ter vamos dizer assim, um primeiro passo. Tem que ter um ter ponto de alguém partida, né? que faça. Então, a gente... Cara, Deus tem feito muitas coisas no Uau. nosso meio lá na Cara, faculdade. 31 pessoas. 31 pessoas. 31 pessoas ouvindo Jesus. 30 pessoas conhecendo Jesus. Então, a gente... Não é aquela questão de só eu vou ensinar. Eu aprendo muito mais do que eu ensino. É isso aí. Porque eu vejo outras realidades, outras histórias, outras experiências de pessoas que têm também experiência com Deus. Então, é uma troca. Não é só eu que estou transmitindo. Não é Você só tá a outra absorvendo pessoa também? que está no meu lado que está transmitindo. Não, eu estou absorvendo muito mais. Uau. Muito mais. É muito bom a gente estar junto, assim, para falar de Deus e conhecer a Deus. 31 E tem até pessoas. pessoas que também, tipo, não participam da célula em si, mas que estão em volta ouvindo. E as pessoas Acabam literalmente... escutando, né? Comentam. A gente depois. vê literalmente que as pessoas param pra ouvir, param Uau. pra olhar, pra, tipo, sabe? Não se aproximam muito, Mas estão mas ouvindo. estão ouvindo, eles sentam até próximo. Já vi pessoas sentarem próximos, assim, pra ouvir, mesmo que não queiram participar assim, Uau. junto, mas elas estão ali ouvindo. Então tem louvor, tem palavra, tem oração, tipo, a gente tem 10 minutos. Então a célula tem que acontecer nesse período de tempo. Mas tem sido uma bênção e eu Uau. creio que Deus vai fazer muito mais coisas ainda. Ó, pra você ver. Alguém que decidiu fazer algo. O cristão só precisa ter mais coragem de pregar. É só isso, cara. Então, algum momento a gente tem que abrir a boca pra falar sobre Deus. Mário, eu tô com medo. Cara, até quando você vai mexer com isso? Medo não serve pra nada na minha vida, não. Cara, eu sou um cara que não deixo nada me paralisando. E aí você falou sobre essa questão de absorver. Tem um dia que a menina falou comigo assim, poxa, eu te acho tão inteligente. Eu falei, sim, mas eu não sou. Ela falou, como assim? Eu falei, eu sou esperto. E ela, como? Eu falei, ó, todas as vezes que eu tô sentado com alguém, eu sento com alguém que tem domínio de uma área que eu não tenho, eu calo a boca e escuto. Por quê? Porque eu quero aprender mais. Eterno aprendiz. Aprender melhor. E aí, cara, você aprendeu isso. Cara, eu escuto muitos caras bons, leio muitos livros. Por quê? Eu fui aprendendo ao longo da vida. E essa é uma dificuldade da nossa geração hoje, a leitura. O jovem não quer ler. O jovem não quer aprender. Outro dia minha sogra até falou assim, Olicim, você tem muito livro? Me empresta o melhor livro que você tem. Aí eu fui lá e peguei a Bíblia. Sim. Mano, eu lembro que eu peguei isso aqui pra ela e falei assim, toma. Eu falei assim, esse aqui é o melhor livro que eu tenho. Ela, não, tô falando de livro. Isso aqui é o quê? Tablet? Disco voador? Isso aqui é o melhor livro que eu tenho, porque aqui tem palavras de vida eterna. Acabou. Isso aqui fala de tudo na minha vida, mano. A Bíblia é viva. É fantástica, tem resposta. A Bíblia é viva, E eu literalmente. brinquei com ela, e ela ficou rindo de mim. Ou seja, nossa juventude é assim. Então, resumindo, é isso aí, cara. O seu testemunho e a sua vontade de falar de Cristo. Agora, minha última pergunta. Ser pastor de jovens é difícil? Olha, eu não vou falar que é difícil, eu vou falar que é desafiador. Mas eu vou te dar a melhor palavra de todas. Eu amo fazer isso. Eu nasci pra isso, Nicole. Teve um dia que eu identifiquei, eu vou ser pastor de jovens. Eu quero pastorear a minha juventude, a minha geração. Por que eu falo isso? Eu cheguei diante de algumas situações que eu via que o jovem passava mais. E mais jovens me procuravam. E Deus foi confirmando. Porque, beleza, você tem um ministério, você tem um propósito, mas qual que é a linha? Qual é Você a tá no área? propósito. Qual é a área do Senhor que você vai se exercer ali dentro? Então,
Beleza, um cara vai ser ministro, o outro vai ser professor, não pode. Deus me chamou para ser pastor e pastor de jovens. E aí eu entendi essa realidade. Por quê? Um exemplo, eu tinha um problema sério com pornografia. Não lembro qual era o ano agora. Não lembro. 2012. Enfim. Eu lembro que... Não foi 2012. Eu fiz o vídeo, já era em 2017, se eu não me engano. Eu fui preso em pornografia por quase 20 anos, se eu não me engano. Não, na verdade, mais de 21 anos. Porque eu lembro que a pornografia entrou na minha vida em mais de 21 anos, entre 7 e 9 anos. Eu lembro direitinho disso. Com 7 anos eu comecei a ter acesso a algumas coisas, com 8 anos eu vi outras coisas, com 9 anos aquilo se intensificou na minha vida a ponto de não sair. E beleza, o tempo passou, falei, Deus, eu tenho que vencer isso, tenho que vencer isso. E um dia, Deus me fez vencer. Eu lembro que eu saí do culto de uma igreja que eu tava indo, e eu já na expectativa de chegar em casa e acessar. Eu dormi, cara. Eu dormi, eu coloquei lá o que não devia e dormi. No outro dia eu fiz a mesma coisa, eu dormi. Aí no terceiro dia eu fiz a mesma coisa e dormi. E eu tinha pedido ajuda do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo de mim disse pra mim, sabe, eu chego isso até quando? Sendo que eu tô falando pra você que não é mais pra sua época. Nossa. Aí, Nicole, eu parei. O tempo passou e um dia, foi em 2017, se não me engano. Não lembro, cara. Não lembro. Eu sei que o vídeo tá no YouTube. O Espírito Santo falou assim, levanta a câmera do teu telefone. Não tinha câmera nem nada. Faz um vídeo ensinando como vencer a pornografia. E posta. Mano, eu fiz isso. O vídeo bateu 54 mil visualizações. Uau! Eu tinha botado o meu WhatsApp na descrição do vídeo. E, mano, mas muita gente mandando mensagem. E eu não conseguia atender todo mundo. Aí fui lá, criei um e-book gratuito. Um monte de pessoas. Acho que foi 6 mil downloads. Nossa! Eu botei 6 mil downloads esse e-book gratuito. 3 passos simples pra vencer a pornografia. E botei lá, mano. Criei um e-book. Pum! Foi aí que eu comecei a mexer com marketing. E botei de graça, o pessoal fez download, tinha um grupo e tal, beleza, eu monitoreava alguns me ligavam, chamava de vídeo, outro me ligava no telefone, a gente conversava. Aí teve um dia que eu fui lá, lancei um material melhor, com vídeo, tipo um curso mesmo, né, na verdade um curso. E aí, eu também fui lá e coloquei, né, disponível. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo. Esse é 3 passos simples para vencer a pornografia. E o segundo é vença a pornografia em 90 dias. Eu vou deixar os 2 links na descrição. Clica lá e adquira. Nossa, que legal. Vai ser bom para abençoar a sua vida. É literalmente ser curado para curar, Pra né? curar. Mano, e quando eu senti essa parada, eu falei, uau, é pra isso. E jovens me procuravam. É claro que tinha muitos pastores de outra igreja, mulheres também. Falei, mano, beleza. E aí eu comecei a identificar a questão de orfandade, muitos jovens me procurar pra isso. Olha, eu tenho problema com o pai e com a mãe, como é que eu faço isso? Então eu percebi. Então, pastorear a juventude é fácil? Eu costumo dizer o seguinte, pra mim é um privilégio. Muito legal. Toda dificuldade que existe, eu não vejo dificuldade. E se existir alguma, eu entrego tudo na mão de Deus. O problema é dele. Resolva com Deus. Senhor, resolva com Deus aí. Segura aí. O Senhor me ajuda. Eu entendo isso, Nicole, que não sou eu quem resolve os problemas da minha geração. Deus resolve os problemas da minha geração através da minha vida. Se a gente entende isso enquanto cristãos, o papel da igreja está sendo vencido. É literalmente eu cuidar das coisas de Deus, que ele vai cuidar do resto. Do resto. E não é nem a questão de fazer uma troca com Deus, né? Porque tipo, as pessoas podem ouvir isso e falar, nossa, mas eu vou fazer uma troca com Deus. Tipo, Não eu é cuido isso. da casa dele, ele cuida da minha vida. Não. É literalmente eu me entregar pra Deus e ele literalmente se entregar pra mim. Ele vai fazer. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Mano, foi isso que eu fiz. E aí, eu falo de novo. Pastorear a juventude. Por mais que para alguns não seja fácil. Por mais que seja desafiador. Pra mim é um privilégio, uma honra muito grande. Porque eu entendo. Deus tirou um menino que não usei droga, mas que era da rua, órfão, morou em orfanato, abusado, apanhou, humilhado, problema com pornografia e vários séries de outra coisa. Aí ele pega esse cara que é o improvável, coloca ser pastor da igreja para agora abençoar as pessoas que passam pelo mesmo problema também. Sabe qual é a mensagem de Deus para você que está assistindo agora, gente? Aí, é o seguinte, eu não sei o que você tem vivido, muito menos o que você tem passado, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem vivido alguma dificuldade, Deus vai fazer você vencer. Sabe para quê? Para que você ajude outras pessoas a vencer esse problema também. Não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Para você ficar ligado ainda nesse podcast, a gente está encerrando, eu quero te pedir, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, esse monte de coisa que você sabe que tem que fazer, compartilhar o vídeo, colocar no comentário, Mário, eu amei o conteúdo desse podcast. Traz a Nicole de novo. Traz a Nicole de novo. Entra lá nas nossas redes sociais, Instagram, PR Mário Filho, Igreja Metodista em Porciúncula, da Nicole é Nicole Pires Gomes. Nicole Pires Gomes, manda mensagem pra gente, a gente vai ter o prazer de te atender.
Se você é um empresário que está vendo esse podcast depois, você pode muito bem fazer com que a sua empresa apareça aqui no nosso programa. É só você entrar em contato conosco através do link que eu vou deixar na descrição do vídeo ou simplesmente o número de telefone que eu vou deixar aqui para fazer uma parceria. Manda sua logo, manda o seu produto e a gente vai anunciar aqui para você. Abençoe esse projeto, para que esse projeto alcance mais vidas. Não tem a ver com dinheiro, mas o dinheiro ajuda a gente a ter alcance. E a missão é alcançar mais pessoas. Você pode fazer isso muito simples, tá? E aí, é a nossa agência MX Digital. Trabalhamos com marketing digital. Edição de vídeo, design, roteiro, lançamentos e uma série de estratégias digitais nas redes sociais para fazer o seu negócio vender mais. E Cora, a gente está indo para o final. Você tem mais alguma pergunta? Não, só essas mesmo. Só essa. Tá. Para a gente poder encerrar... Nossa, eu não sei porque que eu tô tossindo. Nossa, eu tô mal esses dias. Nicole, uma pergunta muito simples. Sei lá, igual a gente acabou de falar de pornografia. É um pecado na juventude. Não só na juventude, não é Sim. isso que eu tô falando. Mas tem muito na juventude. Outro pecado muito na juventude é a desobediência aos pais. Sim. A desobediência à sua liderança, aos seus pastores, aos seus líderes. Rebeldia. Nós temos muitos pecados, que rodam em torno dessa juventude. Cara, pergunta pra você hoje, alguém que tá preso em um tipo de pecado como jovem, como é que você acha que ele faz pra poder sair disso? Se libertar? Gira em torno do que a gente tem falado até agora. Uhum. Se entregue Bom. para Jesus. Sem reserva. Sem ter medo de julgamento, do que os outros vão falar, do que vão pensar, do que vão achar. Se entregue totalmente para Jesus. Só se joga na mão de Cristo. Se joga na mão de Cristo. É como você falou, sobre a questão do... Existem vários pecados. Sim, óbvio que a gente sim. passa por isso. A gente é tentado, literalmente, todo tempo, toda hora. Mas se entregue. Sem reservas para Cristo. Só se entregue, que Ele vai fazer o resto por você. Você não precisa de muita coisa, você não precisa fazer nada, além de se entregar. Apenas se entregar sem reservas. Só se entregar sem reservas para Cristo. Ele vai fazer você sair dessa situação de seca, de deserto, para você chegar literalmente até a Terra Prometida. Uau. Então você só vai chegar na Terra Prometida se você passar por um deserto. Vamos colocar o pecado como deserto. Uau. Você só vai sair desse deserto se você passar pela Terra Prometida. Então, para você chegar até a Terra Prometida, você tem que passar por um deserto. Então, o pecado entra nessas circunstâncias. Se você não se entregar para Deus, você vai continuar preso, amarrado nesse pecado. E achando que não tá. Porque tem aquela circunstância. Tipo assim, tem a questão vamos dizer assim, eu tô em pecado, mas eu acho que não tô. Acho que tá liberto. Acho que tá livre. E não, o pecado, ele te aprisiona. Uau. Ele literalmente te prende e você acha que tá livre. E não tá. Mas você tá aprisionado naquilo que você tá servindo. Caraca. E você se torna literalmente escravo. Acha que tá livre, que tá tudo bem, que tá tudo beleza. E acaba tendo essa distorção de achar que viver para Cristo é você estar amarrado. E não é. Porque eu, como cristã, me sinto totalmente livre. Não, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Então, quando eu vejo essa circunstância da pessoa estar literalmente vivendo pro pecado, então é ela que é escrava, não sou eu. Eu posso fazer o que eu quiser, literalmente, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei para onde eu tenho que ir, eu sei qual caminho eu tenho que trilhar. Uau. Então, eu sou totalmente livre. Deus não me proíbe de fazer nada, mas eu tenho a minha consciência. Tipo assim, será que Jesus faria isso se ele estivesse aqui no meu lugar? Uau. Então, eu li a capa de um livro que eu quero comprar, inclusive. Seus passos faria Jesus, não. Em seus passos, o que faria Jesus? Fantástico. Então, desde que... Ainda tem na rua. Então desde que... Publicidade de graça, não é isso não. Mas, gente... Eu quero muito esse livro. Lá na Cida é Roar o nome, não é? É Roar. Gente, livro muito bom. Tem muito livro cristão lá. Passa lá, adquire um conteúdo muito Desde bom. que eu ouvi essa frase, eu carrego Ficou na sua muito... cabeça. tipo assim, em seus passos, o que Jesus faria. Uau. Então, eu trago isso muito pra minha vida. Será que nessas circunstâncias Jesus agiria dessa forma? Ou quando eu literalmente erro, eu falo, caraca, Jesus não teria feito isso que eu fiz. Uau. Então, se lançar, Caraca. se entregar a Deus de verdade mesmo. Sim. Sem reserva, sem ter medo. Porque a gente não pode só chegar na beira da praia e ficar lá batendo o pezinho. Não adianta. Não tem Sim. como. É literalmente você ir pro fundo. Sim. Deus quer que a gente seja mais próximo 2, dele. 3 côvados, né? E vai embora. Não tem essa de ficar só na beirinha. Na beirinha é bom, mas na profundeza é muito melhor. Muito E tem melhor. muito mais pra dar. Eu vejo muitas pessoas falar assim, não, mas eu tô nesse pecado, as pessoas ficam me julgando. Amigo, isso aí é a consequência do pecador mesmo. Satanás vai usar realmente pessoas para poder te condenar.
Isso não quer dizer que você é alguém bonzinho, que eu seja alguém bonzinho, não. Nós somos, né, cometemos pecados, estamos na condição de pecador e precisamos de Cristo. Todos os dias precisamos da graça do Senhor. Agora, como a Nicole disse, se entregue sem reservas. O que eu aprendi ao longo da minha caminhada cristã? Quanto mais próximo de Deus eu me torno, quanto mais próximo de Deus eu estou, mais eu sei o que Ele quer. Mais eu sei o que eu devo fazer. Porque você acaba conhecendo, literalmente. É isso que Deus quer. Tipo assim, a gente pensa, mas Deus quer muito de mim. Ele não quer... Cara, ele só quer relacionamento. Lembra que eu te falei? Não é? Tem a ver com sacrifício, é entrega. Ele só quer ele só quer ser presente. Será que você pediu muito? Não é. Não é, ele só quer ser presente, ele só quer participar. Tudo, né? Sim. Ele só quer participar da sua vida, ele quer participar dos momentos difíceis da sua vida, que muitas pessoas não participam. Sim. Porque, tipo assim, tem gente que só quer estar perto da gente quando a gente tá bem. Verdade. Aí, na crise, você vê a pessoa se afastando de você, e, tipo assim, cadê? Cadê os amigos, né? As pessoas que a gente acha que é amigo. Então, fica realmente quem se importa com você. Claro. E Deus é literalmente aquele que quer estar com você nos momentos de aflição, nos momentos de angústia. Tem aquela máxima também de que as pessoas só procuram a Deus quando elas estão precisando. Só quando tá com problema. Começou a ficar bem, fica sem problema nenhum, né? Então, assim, a verdade é o seguinte, se eu como cristão for pra mim não ter problema e ficar longe de Deus, é melhor ter problema todos os dias. Todo dia pode vir problema. Dele, porque, gente, esse é o intuito. A mensagem de Cristo é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, amigo. Esse programa aqui é para isso, né? Eu quero agradecer a sua audiência, mas eu quero deixar uma mensagem para você. A Bíblia diz que através de Jesus fomos sarados, né? Ele levou sobre si nossas dores e enfermidade. Levou o quadro e levou a culpa. Eu não sei o que você tem vivido, mas deixa eu te dar a solução. Jesus. É a melhor solução que você vai ter. É a solução que não tem erro. Eu tô dizendo que você não vai ter problema, nem que você não vai ter dificuldade. As lutas virão. Aí Jesus vai dizer assim, por isso tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele não fala que eu vou vencer também. Mas, se eu estou ligado a alguém que venceu, não tem como eu ser derrotado. Derrotado é só saber. E mais, a Bíblia fala que a gente faria obras maiores do que as obras de Jesus. Então... esse é o contexto que eu quero deixar pra você. Que Deus abençoe muito a sua vida. A gente tá encerrando. Você tem mais alguma fala, Nicole? Não, acredito que já foi tudo muito bem falado, muito bem explicado. Acho que a gente consegue passar horas e horas falando sobre Jesus e nunca cansa. Não cansa. Tem muita. Eu amo falar sobre os reformadores, os pré-reformadores, os avivalistas. Inclusive, a gente tem que me chamar pra falar sobre a crucificação de Jesus, tá? Então é um tema que eu gosto. Ela ama esse tema. Mas a gente vai conversar sobre isso. Vamos marcar pro próximo podcast. Então, quero agradecer muito a sua presença. Obrigado por estar assistindo esse conteúdo, por ter compartilhado, por ter dado o seu like, por ter se inscrito nesse canal, ativado o sininho de notificações. Quero te agradecer por isso. Mais uma vez, nossas redes sociais, PR, Mário Filho, Igreja Metodista, Porciúncula e MX Digital. Nossa, Porciúncula travou, que agora foi Porciúncula. E da Nicole Pires? Gomes, tem o Gomes no final. Então você pode seguir a gente lá, que a gente tá aqui para poder te abençoar. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as quartas-feiras nós temos o nosso culto, né? O nosso culto que acontece às 19h30. Então você pode aparecer na igreja Rua Pedro Lopes de Oliveira. Você vai ser muito abençoado. Uma outra coisa é que no domingo a gente tem o culto às 19 horas, que também tem o intuito de abençoar a sua vida, gerando mais relacionamento com Deus, palavra do Senhor, louvor, enfim. Faz uma visita pra gente. E nas terças-feiras nós temos as nossas células. Temos as células rodando na cidade aí em geral. A sua célula é? Qual que é a sua? Não, a sua lá não. Porque você tá fazendo faculdade, tá certo. Ela tá indo lá na faculdade, então ela tem a célula com 31 pessoas. Jesus. Segura, meu irmão. Mas eu tenho a célula 6, que é na casa do Gastão, da Iraci, muito abençoado. Então você pode fazer uma visita pra gente ali. E temos outras células. Mário, como é que eu faço para poder participar de uma célula? É muito simples. Você vai entrar no Instagram da Igreja Metodista em Porciúncula. Você vai clicar no link que está na bio. Presta atenção, no link que está na bio. Quando você clicar, vai abrir uma página. Nessa página vai ter todas as 6 células. A única coisa que você vai clicar é: quero fazer parte de uma célula. Clicou ali, você vai ser direcionado para um contato. E essa pessoa vai te mandar uma mensagem perguntando qual célula você deseja ficar. Acabou, fez seu cadastro, muito simples. Clicou no link da bio, escolheu sua célula, acabou, você já está fazendo parte de uma célula. Agora é só frequentar. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Nicole. Nada, cara, eu que agradeço. Foi uma honra para mim, de coração. Foi uma honra conversar com você. Uma pessoa muito jovem na presença do Senhor, servindo a Deus na sua juventude, na sua mocidade. Que Deus te faça crescer mais. Amém. Você chegue a patamares longes. Eu sempre falo,
a minha juventude que eu tenho pastoreado vão chegar a lugares mais longe que eu cheguei e se tornam muito melhores, não tem nenhuma comparação. Eu acredito assim. Então, que Deus continue abençoando sua vida, sua decisão de servir a Deus. Graças a Deus venceu a depressão e agora você pode ajudar outras pessoas a vencer também. Muito obrigado pela sua presença mais uma Tamo vez. junto. Bate aí. Pode bater. Valeu, gente. Um beijão. Tchau, galera. Mário, e até o próximo podcast. Beijo. Valeu.